A Distrimed atende todo o conjunto de medidas de prevenção adotadas para proteger os colaboradores da sua empresa, reduzindo os riscos de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Trabalhamos para proporcionar um ambiente de trabalho saudável para que as tarefas laborais sejam realizadas da melhor forma possível dentro da sua empresa. Visite nosso portal e conheça as novidades. Distrimed, Engenharia e Segurança do Trabalho. Alô galera, tudo bem? Fernanda Distrimed por aqui mais uma vez. Um dia muito especial, né? A gente está fazendo esse episódio especial para os técnicos de segurança, engenheiros de segurança que nos acompanham e que vão estar acompanhando aí no futuro. Um episódio, hoje eu posso dizer, um privilégio para mim estar vivendo esse momento aqui com pessoas especiais, em uma data muito especial também. A gente está gravando aí o nosso 8º episódio do podcast Distrimed, transmitido pela DTV, graças ao apoio, principalmente quem vem acompanhando nós, né, nas redes sociais e também na plataforma do YouTube. Em breve aí no outra plataforma que tem aí, né, digital online, a gente vai estar passando para vocês os próximos episódios, mas hoje no YouTube e no Instagram. E a gente também tem a força não só de quem curte, compartilha, se inscreve no nosso canal aí do YouTube, a gente fica bem feliz aí com isso, mas também dos nossos patrocinadores, Cosegur, grande patrocinador, padrinho nosso, né, do projeto, né, foi o cara que foi a primeira empresa que acreditou em tudo isso que a gente está fazendo nesses 8 meses aí, e a gente vem evoluindo junto com a própria marca da Cosegur, que é uma marca forte na região aí, além da nossa patrocinadora master aí, Distrimed, né, a nossa empresa, né, que lançou essa ideia no ar aí, realmente está sendo um grande sucesso. Se não fosse essas duas marcas aí, com certeza a gente não conseguiria estar seguindo todo mês. E hoje, como eu falei, uma data muito especial, eu tenho 2 caras aqui que, olha, se eu não fosse casado, eu casaria com esses caras, porque esses caras são referências para mim. Técnicos em segurança a gente conhece muitos, engenheiros, muitos também. Se eu fosse convidar todo mundo que eu queria convidar, eu ia perder o espaço, né? Nós ia ter que alugar um ginásio, né? E fazer o maior podcast da história. Mas como não é possível fazer isso, eu convidei 2 caras que são referência para mim lá atrás, quando eu comecei, né? Quando eu comecei, todo mundo deve ter uma inspiração profissional. Eu tinha esse cara com uma inspiração, porque a gente ouvia falar lá dentro da escola técnica desse cara, que é o nosso amigo Daniel Rosler, de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, a minha terra natal, querida Santa Rosa, e também o nosso amigo Roberto Moisés Curtarelli, meu colega de profissão, colega de faculdade na época lá, incomodava ele, só atrapalhava nas aulas, e também na pós-graduação a gente acabou também tendo a formação junto aí. É um privilégio ter esses 2 caras representando todos os amigos técnicos e engenheiros de segurança do trabalho que nos assistem. Então, vou começar pelo cara mais velho. Opa, te entreguei, Dani. Desculpa, cara. Daniel Rosler, cara, que honra ter você aqui, cara. Veio de longe aí me prestigiar nossa empresa, nossos patrocinadores. Obrigado, Dani. Cara, primeiramente agradecer o convite, né? Eu acho que isso é muito especial para nós aí que temos a mesma bandeira, independente de empresa, né? Ou de estado que a gente esteja. Mas a gente tem hoje uma bandeira que é indiscutível, né? Essa bandeira a gente leva ela conosco e para nós, assim, para mim, para a SSO, uma satisfação muito grande de estar hoje com vocês aqui, compartilhando um pouquinho da nossa história também e contando um pouco dos causos, das vidas dos profissionais aí que fazem com que os ambientes de trabalho se tornem um pouco mais salubres, né? Trazendo os trabalhadores para o lar, são e salvos, vamos dizer assim. Isso aí. E para nós, assim, uma satisfação sem tamanho estar junto contigo aí, né, participando desse momento tão especial aí também, em comemoração também a esses profissionais que de fato fazem a grande diferença aí no mercado de trabalho. Que legal, cara. É uma honra mesmo ter tu aqui, cara. Tu já vai falar um pouquinho mais da tua história aí, mas vamos dar uma boas-vindas aí pro nosso querido Roberto. Robertinho, posso chamar de Robertinho? Vai ficar bravo comigo? Não tem problema não. Legal. Bom, também gostaria de agradecer, né? Nós temos aí uma história também juntos. E é muito bom, né? Muito bom poder falar, né, do nosso dia a dia. Não é algo que
tenhamos aí dificuldade, né? Porque é o nosso dia a dia, então a gente Exato. lida com isso, então é muito gostoso, muito tranquilo, muito leve falar sobre segurança do trabalho, sobre prevencionismo, né? E poder ajudar, de fato, as pessoas, né? Então é uma profissão muito honrada, né? É uma profissão muito verdade. que tem um valor agregado muito bom na vida das pessoas. E, de fato, contribui, né? Então, Sim. falar de segurança do trabalho é falar de vidas, né? Isso. Então, isso é muito bom. Exatamente, eu acho que é o que nos motivou, que a gente vai falar depois, né? Mas, Dani, 24 anos já, Dani, na área. Eu lembro que eu tava no curso técnico lá em 2006. Daí o coordenador do curso lá, o professor João, lembra do seu João? João Serve. João Serve, gente boa demais, me ajudou muito. Falava, não, nós temos um aluno antigo, já tá na área, né? O cara experiente, tá lá pra banda de Porto Alegre, grandão, aprendendo um monte. E era o Dani, cara. Agora o cara tá aqui na minha frente, Aí. trabalhamos juntos, né, Dani? 24 anos, Dani, de história já. Como é cara, que começou isso aí, cara? A segurança do trabalho para mim começou, né, um bom tempo atrás, vamos dizer assim. E uma folia de bloco de carnaval, né? Nós tínhamos um amigo em comum e esse cara fez o curso e veio para Chapecó trabalhar. E numa dos encontros lá da gurizada do bloco, conversando aqui e lá, ele dizia: pô, Daniel, tu tem perfil para fazer o segurança e esse negócio é uma coisa muito boa, tá começando, né? E, cara, eu tinha 18, 19 anos na época, mais ou menos, acredito aí. E eu não sabia o que era a tal da segurança do trabalho. E na época, recém tinha começado um relacionamento, uma namorada, daí o cara tá loucão, né? Tá. O cara tá com o galeto no lado e papapá, e daí ela me enchia o saco pra estudar, porque eu era balconista, né? Eu trabalhei na Distinta em Santa Rosa, então eu vendia tinta, cara. O meu negócio era lidar com acerto de cor, entregar tinta predial pro cliente, visitar o chapeador e tal e coisa. E daí, nesse meio tempo aí, conversando com o Ovanir na época, e com a namorada lá, enfim, chegou num ponto, então, de fazer o curso técnico em segurança do trabalho. Eu fui na FEMA daí, me lembro-me muito bem. Chegando lá, conversei com o pessoal e, na minha concepção, segurança do trabalho era um cara que tinha um cacetete, Claro. ficava na frente do banco Só isso. e daqui a Baile, pouco São Marino. dava um tareco no meio desse negócio aí, o cara entrava com o cacetete no... E eu me achava na época, né? Eu era um magrão, cara. Eu só enxergava nariz e orelha, né, cara? Se tu olhava de frente ou de lado. Eu lembro desses detalhes. O cara era um graveto, né? Era um quero-quero lá naquele negócio, né? E a minha mãe já disse: mas tem que jeito, que tu vai trabalhar com um negócio, os caras vão te matar, vão te dar um tiro. E eu, na época, então, achei que o segurança do trabalho era isso, né, cara? Sim, sim. E aí o que aconteceu? Eu fiz a inscrição, né, e tal. Comecei a fazer os estudos, né? Minhas aulas eram de segunda a sexta-feira, né? Presencial, né? Isso, bater na tecla do presencial, né? Do a olho no diferença, olho, né? Uhum. E, cara, eu acho que em toda a minha história, porque eu sempre fui um cara que eu nunca gostei de estudar. Eu não gostava, cara. Eu, sim, para as provas de colégio e tal, não curtia. E quando eu entrei no segurança do trabalho, cara, eu me lembro que eu sentei na primeira classe, cara. Uhum. Primeira classe. E eu nos primeiros 2 anos da minha vida, contando hoje, que eu acho que eu me dediquei 100% pro estudo. Porque eu incorporei aquele tareco daquelas disciplinas, assim. Eu depois me tornei professor lá na escola. E eu ótimos dizia... profissionais davam aula na época, umas referências na região, né, Dani? E aí eu acho que eu fui mordido por um mosquito da doença da segurança, uma coisa assim, sabe? Porque eu respirava aquilo. Realmente eu respirava aquilo. Então eu fui, né, me dedicando, e notas boas, onde é que tinha possibilidades de conhecer empresa, visitas técnicas. Eu sou da época do disquete, né? 3,44, que entrava 4, 5 mapas de risco na época, nos 386. E era um tendel para fazer um trabalho na... Aprendeu a lidar no computador no curso técnico. Mais ou menos. Eu lidava com Windows 95 na época, né? E aí, cara... Me formei, eu fui o segundo aluno na época com as melhores notas. E logo na formatura, na janta da formatura da turma, tinha um cidadão lá, um engenheiro de segurança de uma empresa lá em Ibirubá, e nós tomando gole lá, não sei se posso falar. Pode. Tomando Mas gole, agora então. nós estamos tomando água. Nós tomando gole lá. Ele chegou para mim: alemão, vem trabalhar comigo e começa segunda-feira, cara. Isso era o sábado, né? A janta da formatura.
E nós tomando as loirosas lá e tal. De Ibirubá, quem eu tô pensando? Lá de Ibirubá. Pode falar o nome dele, manda um o abraço pra ele, O seu cara. Rogério Tá Camargo louco, seu Dias Rogério, lá. ex-chefe nosso, referência. Parceirão lá nosso, né? Acho que é um pai da segurança Tá lá. louco. Sem ele não estaria aqui hoje também, né? É verdade, eu também não, né? Primeiro emprego com ele. Primeiro emprego. E aí, cara, eu não sabia nem dizer o nome da cidade na época, né? Porque daí lá em casa eu dizia que era Ubiretama, cara. Mas era Ibirubá a cidade, cara. Não sei se eu tava tão loucão, né, cara? Tudo. Embaralhei tudo, né? E na época, como trabalhava na Distinta, eu pedi então pro Christian, que era meu chefe, o seu Vilinho, olha, pessoal, eu recebi essa proposta, o que vocês acham? Dani, vai. Eu vou te dar essa semana, vai lá, experimenta, se tu achar que dá, vai embora. Vem. Cara, tu estudou pra isso. Cara, comprei a passagem, saí às 9h30 da noite daquele domingo, cheguei às 3 da manhã, fiquei na frente da rodoviária esperando até às 8 e pouco da manhã pra ir lá na Avenida Mauá. Entrei Mauá. na Avenida Mauá e tal e coisa. Complan. O seu Rogério chegou lá por volta de 9 e pouco da manhã, ele falou, tá aqui um carro, tá aqui um telefone que era desse tamanho assim, vinha com o porte de arma junto, né? Durava 30 minutos a bateria, Motorola, né? Abria assim, já terminava a bateria. Eu lembro. E daí ele falou assim, cara, isso aqui é a empresa que tu vai visitar hoje, cara. Cara, aquilo pra mim caiu como uma granada com um timer, né, parece cara? que eu tô assistindo um filme. Aí eu peguei aquele Uno velho, cara, e pá, cheguei na empresa lá, eu sou técnico de segurança do trabalho. Daí o cara falou, tá, mas tu vai fazer o quê aqui? Não sei, tu que me disse. Que barbaridade. E assim começou a minha vida profissional como técnico em segurança, né? Então eu fiquei aquela semana lá na época, retornei na sexta-feira porque era final de ano e tal, né? Tinha o Natal, Ano Novo ali, isso era meados de 19 de dezembro do ano de 2000, 2001, não recordo bem. Fiz meu acerto lá na Distinta e daí no dia 3 de janeiro daquele próximo ano, então eu já estava de mala e cuia em Ibirubá e aí começou a minha trajetória como profissional de segurança. Começou com a unidade lá. Aí fui evoluindo, né? A gente abrimos várias unidades. Em 2004 eu acabei saindo, abri a Planaseg em Santo Augusto, né? Junto com o falecido Denísio. Fiquei um pouco e daí recebi um convite para mim ir embora. Para mim tocar uma obra lá em Goiás, em Formosa. Eu sempre fui muito aventureiro e na minha concepção para técnico de segurança ou engenheiro, a gente tem que ser um cara explorador e estar disponível. Tem que. E eu quis isso para minha vida, então eu saí mundo afora e eu queria pegar bagagem. Então fui para a obra, executei a obra, voltei, trabalhei em outras empresas, até que em 2008 eu fui convidado então pela minha colega de faculdade, né, que eu fiz administração em Porto Alegre, para mandar um currículo para a Refap, em Canoas. Fiz, passei no processo e entrei na Projects, que era uma empresa de engenharia, concepção de engenharia dentro das usinas, né? E refinarias e tal. E ali eu tive uma outra perspectiva como um profissional da área de saúde do trabalhador. Gestão. Trabalho de gestão, me formei na ISO, fiz a OSAS, me tornei auditor interno. E aí começou toda uma evolução na questão currículo e estudo, né? Então, tipo... Até para você que tá nos assistindo, né? Claro. Cara, tu não gosta de estudar, te vira, meu. Se tu vai entrar para essa área, tu não vai parar, cara. E eu fui tão contaminado que esse negócio começou a me evoluir de tal forma que eu queria cada vez mais, né? Então, já em 2010, eu comecei uma pós em sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Depois eu fui evoluindo, fui fazendo outras pós, né, e tal. E ali em 2010, daí eu tinha namorada, a gente terminou e eu queria voltar para casa. E aí voltei em 2010, onde comecei a trabalhar, então, numa empresa de consultoria também, na Serplamed, onde me tornei em 6 meses gerente, né, da equipe. E a gente fez uma evolução durante 9 anos, né? Porque nesse meio tempo eu comecei a receber muitas investidas dos clientes que eu atendia e me diziam, cara, abre tua empresa que eu vou contigo. E a gente tem medo, né, cara? Eu não tenho recurso, sabe? Eu não tinha um pai que dizia, Dani, hoje eu vou pagar a luz pra ti, eu vou te pagar a internet, né? Então, tudo foi muito suado, né? E eu fui indo, cara. E daí, em 2019, cara, eu realmente sentei com a minha esposa, eu fiz uma viagem a Torres, a trabalho, e naquele dia eu tava loucão e já tava recebendo muitas investidas na época. E eu falei pra Janice, amor, eu vou pedir minhas contas segunda-feira. Isso foi numa sexta, né, lá em Torres. Não, tu é louco, nós estamos construindo, Deus o livre, porque tem essa... Claro, essa segurança, né? Porque, né, ela se sentiu ameaçada de certa forma, né? E eu voltei e, de fato, pedi as contas. Fui assim, né, fui com os 3 C, né? O U, a cara e a coragem. E fui.
Aí fiz meu desligamento, bastante tumultuado, né? Eu era gerente, a gente controlava toda uma... E era grande na empresa. Grande empresa, Uhum. né? Com muitas empresas no meio e tal. E foi bem traumático essa fase, né? E eu, de fato, não queria mais trabalhar naquele ambiente e comecei por conta. E os clientes me... Dani, vamos. E eu fui indo. Tomei um calote de uma médica, junto com uma empresa que se instalou também aqui em Chapecó. Uhum. Um calote bem feio, assim, muita falta de ética do pessoal, enfim. E mesmo assim, eu disse para mim, eu vou abrir a minha SSO ocupacional. Legal. E foi, daí, dia 14 de janeiro de 2020, o CNPJ abriu. Legal, cara. Né? Eu não tinha cadeira, eu não tinha mesa para nós nos organizarmos. Eu trabalhava da rua dentro de um Peugeot velho. Eu tinha 2 funcionários, eu contratei 2 funcionários sem ter como pagar eles. E o meu acordo era 200 por semana. Então eu tinha que me virar debaixo como dava para fazer. Sim. Eu lembro dessa fase, a gente conversava. E aí, cara, veio a pandemia. Nesse meio tempo, eu fiquei 5 meses sem poder fazer a emissão da nota fiscal para aqueles contratos que eu já tinha. E deu fechamento total, N coisas no meio do caminho que todos nós já sabemos, né, como aconteceu. E graças a Deus a gente foi evoluindo. Aumentou Troquei de espaço. Hoje eu tenho uma clínica, até tu conheceu lá em Santa Rosa, né? Lá. Mudou muito, né? Claro que não é uma coisa dos meus sonhos ainda, mas tenho muito bem estruturado. Eu tenho 3 anos e 11 meses e eu quebrei com um projeto de um profissional da área de desenvolvimento de empresas, né? Que me alegou que eu em 6 anos teria retorno. E eu tô provando para ele que em 4 eu vou ter. É isso aí. Então, a gente hoje eu tenho 10 funcionários, a gente tem 4 contratos de prestação de serviço com outros profissionais que daí atuam para mim, mas hoje a gente emprega, né, CLT 10 pessoas, então não é só eu que dependo disto, né? Sim. E a SSO hoje se tornou real. Ela é uma marca registrada do Daniel, né? Legal. E a gente atua hoje do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul com 330 empresas mês. Olha aí, cara. Fora toda uma outra infra que a gente tem, né? Eu também sou acadêmico agora de engenharia mecânica, né? Eu acredito que mais um pouquinho eu já tô com a parte de finalização também e, claro, né, um futuro bem breve eu quero ingressar após, né, aí, tem que fazer. Na engenharia, porque eu acho que não vou parar por aí. E para mim finalizar um pouquinho aqui essa parte minha, porque me deram chance de falar, né, eu vou falando, cara. E o homem não gosta de falar. Eu não gosto de falar, eu tenho medo. É verdade. Ele falou que tava com vergonha. Tava com vergonha. Praga. Agora, neste ano, eu fechei a 8ª pós-graduação, né? Ao longo de 2010 até agora. Daí tu vai me dizer assim, cara, mas tu dizia que tu não gostava de estudar. Isso que eu não gostava de estudar, cara. Então, agora, início do ano, eu consegui concluir a pós de ergonomia interdisciplinar. Porque daí, ao longo também da minha história, eu sou membro da Bergo, da Associação Brasileira de Ergonomia, né? E da BHO. Então, da região onde eu tô hoje, eu sou uma referência. Sou referência, digamos assim, dentro da Bergo ali, né? Não, e tu sempre gostou dessa parte fisiológica. Eu lembro que a gente conversava muito lá atrás sobre isso. A parte de ergonomia sempre foi uma coisa que tu sempre bateu muito nessa tecla aí, né? Sim. Legal, tu se especializou nisso aí, cara. Eu para mim, se tu me falar assim, o que for de saúde e segurança, para mim me desperta. Eu gosto muito, então, tanto que as pós que eu fui fazendo, eu tenho uma de prevenção de incêndio, tenho uma de pânico. Tu vai dizer, mas não tem nada a ver com o que tu faz hoje. Não tem, mas... Mas o leque que abre, né? Porque eu me tornei bombeiro civil também, já fazem 4 anos. Eu gastei, o que eu ganhei, eu joguei na minha formação. Sim. Isso aí. O que eu ganhei de dinheiro até hoje, eu joguei tudo pra minha cachola, que é a única coisa que não vão me tirar. Ninguém leva. Né? Então, assim, às vezes, né, a gente bota muitos empecilhos, né? Principalmente a gurizada hoje, né? Sim. É o celular novo, é aquilo, pá. Mas eu não, cara, eu gastei a grana desses 23 anos na minha cachola. Então, mas isso vai dar graças retorno. a Deus, cara. E tu dá retorno, te dá Graças o pão de cada dia hoje, pode ter certeza que isso aí pesou muito, né? É isso aí. Desculpa, eu comecei não, aqui. Não, mas que isso, agora cara. eu vou deixar mas aqui. Mas a gente tá aqui pra contar a história, cara. A história é a coisa mais linda que a gente pode deixar. E tudo que tu falou aí agora é uma inspiração pra gurizada que tá nos assistindo, né? Isso inspira, né? Tanto que me inspirou, né? Lá atrás, quando eu soube do tal do Daniel, né?
E tá aí o homem na minha frente agora, cara. Olha só. E tu, Roberto, vai contar agora? Vamos lá. Agora outra Bíblia aqui, vamos abrir. Porque o cara também tem história, né, cara? Bom, para mim, o primeiro contato que eu tive na área de segurança do trabalho foi na CIPA e na Brigada. Também comecei, muito parecido aí com o Dani, no chão de fábrica mesmo, numa empresa de avicultura. E como auxiliar de produção, enfim, tive o primeiro contato da CIPA, nem sabia o que era a CIPA. Tive o primeiro contato com a Brigada e aí me motivou a gostar do assunto de emergência. E aí depois eu tive um tio, na época que trabalhava em Xaxim, na Aurora de Xaxim, frigorífico, era técnico de segurança. E aí, enfim, até hoje ele é técnico de segurança e tudo mais. E aí eu perguntava pra ele, né? O que o tio faz, né? Ele falava que dava palestra. Dava palestra. Aí Resumindo, aí a minha visão do técnico de segurança era, não, é o cara que dá palestra, né? Aí eu pensei, olha só que interessante, né? O cara ganhar pra falar, né? Daí comecei a pesquisar e tal, eu vi que não era só palestra, né? E aí, enfim, pesquisei o tema, pesquisei aí aonde tinha o curso e tal. E aí, nessa época, fiz... então, o primeiro contato foi em 2006 e aí depois fiz o curso técnico no Senai também, presencial e aquela correria, né? Na época não tinha... eu morava no interior de Xaxim, então era uma dificuldade até na logística da locomoção. Então, os 2 anos de curso ali, praticamente metade eu ia de moto até Xanxerê, enfim. Então, e uma escola muito boa lá, né? Sim, maravilhosa, assim. Foi uma escolha muito assertiva. Na época do curso, a gente começou em 60 e poucos alunos, e aí... Caramba, cara. Turma. Eles era gigante. A gente foi se formar em 20 e poucos. É a média. Geralmente é assim, né? E aí, acabou que antes mesmo da formação, eu recebi uma proposta de uma empresa de assessoria, que eles estavam fazendo uma seleção no próprio Senai. Olha só a oportunidade, né? Eles pediram para o Senai fazer um filtro ali dos alunos e tive a felicidade, aí, graças a Deus, de poder ser selecionado das turmas. Comecei como auxiliar administrativo na época, porque não tinha o registro no Ministério do Trabalho. E aí depois foi assim, foi um divisor de águas na minha vida, porque isso eu também recomendo para todos os alunos do Senai, por exemplo, que eu também dou aula hoje. Se você tem essa possibilidade de começar os seus primeiros passos na segurança do trabalho com assessoria, consultoria, cara, vai, é o melhor ramo para você começar, para você aprender, porque realmente uma escola prática, é uma escola que você, assim, toda a teoria que você viu no curso, tem muita coisa que tu nem vai ver ali no dia a dia. Mas assim, o principal aprendizado realmente é o do dia a dia, da prática, das necessidades que as empresas têm. Então, foi, assim, maravilhoso para mim. E aí, já no segundo ano que estava nessa empresa, comecei também a engenharia de produção. Juntos lá, né? Comecei a engenharia de produção e depois já engatamos aí a engenharia de segurança do trabalho. Na época do curso ainda, tu falou muito em aperfeiçoamento, né? Isso também é uma história... Eu tava me vendo. Assim, a gente se enxerga nele, né? A gente se enxerga nele. Eu também, assim... Tudo que era curso de DNR eu fazia, né? Operação de caldeira, tipo, operou caldeira alguma vez na vida? Não, mas eu fiz lá para aprender. Segurança na operação de motosserras, PTA, empilhadeira, tudo que era curso. Eu sei que, assim, eu saí da formação e talvez seja um dos fatores, até que facilitou a seleção, na época, foi justamente a quantidade de cursos que eu tinha feito durante o próprio curso técnico. Então o currículo já estava bem foi encaminhado. Excelente. Enquanto quando o Dani fala de investimento de valor mesmo, né, e tempo e esforço... O valor a gente nem sabe quanto foi. Você vai botar no papel, você perde nas contas. Realmente, todo o dinheiro que eu ganhava automaticamente já ia também para investir também nessa questão do aprendizado. E aí tive, nesse período, tive a graça aí de ter algumas oportunidades aí em empresas muito boas. Então também, na época da assessoria, era quase 400 empresas que tinha na região oeste, então... Muita estrada, muito trecho. Vários ramos de atividade, e assim foi sensacional. Uma faculdade, né? A par, né, cara? Maravilhoso.
E aí depois tive a oportunidade de começar em algumas empresas muito boas, algumas empresas multinacionais. Uhum. Então você consegue ver isso que você estava falando de gestão, né? De ISO, de Tu OSAS, entende quando tá numa grande, né, cara? Nossa, assim, é você sair do básico, né? Você Isso. fazer além do que está nas NRs, nas Uhum. normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Você acaba que, dependendo da empresa que você entra, você acaba ficando muito limitado, né? Que nem Sim, com certeza. aqueles cavalos com aqueles tapa-olhos, né? Que É. consegue ver só lá na frente, Isso, né? daí tu não foca só em segurança, né? Em algumas empresas, né? Os técnicos que nos assistem sabem disso, como é que funciona, né? Tu vai para uma empresa e tu não foca na segurança, tu faz outras atividades. Tu tem a oportunidade de fazer segurança de verdade nessas empresas, né? Exatamente. Pode até falar o nome, mandar abraço aí, fica à vontade. Sim, nossa, assim, uma das melhores empresas que eu trabalhei na área de segurança do trabalho foi a Cargill. Sim. Então, Cargill é uma multinacional norte-americana, tem, enfim, né, mais de 150 mil trabalhadores, está presente em mais de 100 países. Então, assim, foi... Uma experiência fantástica. a né? gente teve a oportunidade de fazer auditoria em outros países, fazer muito treinamento. Então, O investimento da empresa no profissional era muito grande, né? Exatamente, exatamente. Então isso foi uma coisa muito boa. Hoje eu atuo também numa multinacional francesa, Uhum. que existe aqui em Chapecó. Faz pouco tempo que Pouco, né? começou. Uhum. E assim, também, na mesma pegada e alguns aspectos até melhor, sabe? Então, é uma área, assim, sensacional. Eu tive a oportunidade nesses alguns anos aí de atividade também na área de emergência, poder iniciar, faz 4 anos e pouco que comecei também o curso de bombeiro comunitário. Então, Uhum. aqui o estado de Santa Catarina, ele tem esse programa. Eu não sei o Rio Grande do Sul, mas o Corpo de Bombeiros Militar aqui de Santa Catarina, ele tem esses cursos que eles fazem para as comunidades, que é aberto. Uhum. então, qualquer Que pessoa é pra que tiver... atuar em combate, vamos dizer assim. Exatamente. Então, legal. nos ajuda muito, né? Nos ajuda muito a atuar na brigada das Uhum. empresas. Então, geralmente, é o que eu costumo dizer para os alunos do técnico de segurança, que o técnico de segurança, se ele não for o coordenador da brigada nas empresas, ele vai em algum momento participar da reunião, fazer simulado, se envolver com esse assunto de emergência. Isso. Então, é um tema que sim, é necessária que a pessoa se especialize, que a pessoa busque. Aprenda um pouco mais, né? Porque é um assunto, né? É um tema coringa, né? Que Isso. qualquer empresa que você for entrar, você vai ter que ter brigada, você vai ter que ter esse assunto de emergência, né? Então, também é algo que, assim, eu fico muito feliz em falar, porque realmente você consegue ajudar as pessoas, né? Hoje, nos plantões, o bombeiro comunitário, ele sai também junto. Se você ligar no 93 hoje, quem vem atender é o bombeiro militar, junto com o bombeiro Você trabalhou no comunitário. incêndio aqui agora, né? O último que teve. Exatamente. Aí, todo mundo, o Brasil inteiro ficou sabendo, né? Da armazenagem de combustíveis ali. Exato. Então tem muitas... Assim, tem um leque de aprendizado muito grande. Então, e uma outra coisa que eu faço também atualmente desde 2013 eu dou aula no Senai. Enfim, né, comecei na época nos cursos DNR, altura, espaço confinado e tal, e hoje o Senai, ele abriu, em virtude até da pandemia que você falou, abriu o CDI, que é o Centro de Ensino Digital. Então, nós migramos na época da pandemia todo o ensino do curso técnico para o digital, pro EAD. E hoje, né, a ideia era que ficasse, tipo, acabou a pandemia, você foi, né? Volta pro ensino tradicional. E não voltou. Ficou híbrido daí. Exatamente. E agora as partes de instrumentação, as partes que tem a necessidade de você pegar o equipamento, fazer coisas práticas, aí tem o que a gente chama de imersão. Então, aí são nos laboratórios do Senai, nas unidades. Então, é muito legal, assim, tenho aprendido bastante também, algo que... Aprende, né? O cara passando aprende também, né? Muito. Exatamente, porque para ensinar você vai ter que estudar. Isso, então, isso pro aprendizado, a própria neurociência, ela fala muito sobre isso, né? Que você... a melhor forma de você aprender é estudar para ensinar. Isso aí. Então, isso é muito, muito bacana. Isso aí, é muito uma especialização, né, autônoma tua, né? Isso é muito legal, né, cara? Bacana, cara. E a nossa área vem evoluindo bastante, né, gente? Né? Graças a Deus, né, a gente pega aí, lá atrás, quando a gente começou, a forma que a gente pensava da segurança do trabalho, que o Dani falou, né,
que é segurança do trabalho? Vai trabalhar segurança de banco e tal. Isso era muito comum, né? A gente ser questionado, mas o que tu vai fazer isso aí, né? E hoje não, a gente vê já procedimentos na empresa pequena, já dando alguma resposta, entendendo a necessidade, né? Não todas, mas a gente sabe que existe. E isso lá atrás não tinha. E a própria busca pela formação dentro do técnico de segurança do trabalho, eu trouxe dados aqui, vem crescendo, cara. Né, crescendo, coisa que talvez lá atrás, né, Dani, a gente nunca poderia imaginar o quanto ia crescer essa busca, né? Tanto por profissionais, né, operacionais que vêm às vezes quando conversar com a gente, né, mas como é que funciona, né? Técnico de segurança do trabalho, né? Legal, o que tu acha, tu me recomenda? Cara, isso semanalmente acontece comigo. E eu falo, cara, se eu falar mal da segurança do trabalho pra ti, eu vou estar falando mal da minha vida, né? A gente vive isso, né? E é exatamente o que o Dani falou, né? O profissional de segurança do trabalho, muitas vezes, ele é picado pelo bichinho da segurança, e tu realmente tu vive aquilo ali imensamente, né? E diariamente. E eu busquei alguns dados que me impressionou um pouco, Dani. Tu que foi professor lá atrás, agora o Roberto é professor, né? Que segundo dados do Ministério do Trabalho, com base no RAIS, né? Há no Brasil mais de 90 mil técnicos de segurança do trabalho atuando com vínculo, né? Olha só, 90 mil pessoas vivendo o que a gente vive no dia a dia, né? E também foi o curso mais procurado em 2022, foi o de segurança do trabalho, com 89 mil, quase 90 mil procuras, né? Novas inscrições para o curso. Né? Então, praticamente a quantidade de pessoas atuando é o que está se formando. Muita gente buscando ainda, né? E também eu busquei com relação aos engenheiros também que nos assistem. Hoje são 40 mil engenheiros de segurança do trabalho registrados no CREA, né? E atuando em torno de 120 mil engenheiros. Né? Então é bastante coisa também desenvolvendo atividade dentro da nossa área. E esse crescimento eu acho que muito vem pelas próprias legislações que estão se atualizando bastante, né? E muito eu enxergo isso, pessoal, que a nossa área ganhou muito valor quando aconteceu o inverso, quando o operacional começou a enxergar nós diferente. Não sei se para vocês, vocês perceberam isso em todo esse tempo que a gente tem de atividade, né? O Dani um pouquinho mais, mas nós praticamente é a mesma coisa, né? De tempo. Eu percebi isso, cara, que a nossa profissão em si ganhou muita força depois que o operacional começou a trabalhar com a gente um pouquinho mais inserido e entendendo o que a gente faz. Não sei se tu enxerga assim também, Dani. Eu vou por esse caminho, né? Mas se a gente for parar para pensar um pouquinho, eu acredito que a gente teve um maior alcance, vamos dizer assim, quando a gestão da empresa, de certa forma, começou a colocar isso na ponta do lápis, né? Sim. E entender muitas vezes que ela, zelando pela vida do colaborador, o cara tá lá em perfeitas condições, ela tem maior produção, ela tem maior desenvolvimento, maior visão do campo dela para quem compra dessa empresa. E aí a gente começa a analisar um cenário que a própria cultura de segurança ela começou a evoluir dentro do cenário das empresas, não só vamos dizer, da média e da pequena, mas eu ainda acho que pelas grandes, tipo uma Cargill da vida, uma John Deere lá que eu atendo hoje, né? Porque o que acontece? Para mim, eu sou pequenininho, eu vou fazer uma solda na John Deere hoje. Tu não entra sem ter o teu ASO, tu não entra sem ter teu complementar, os teus programas de gestão, né? Se tu não entra lá, se tu não tem o teu EPI bonitinho, validado, a tua extensão conforme hoje, né, a NR10 determina o tipo do fio, isso, aquilo. Então, a própria empresa, aquela grandona, ela acaba dizendo assim, Fernando, tu até vai trabalhar comigo, cara, mas tu tem que obedecer isso aqui, cara. E aí, com isso, eu acho que um efeito dominó começou a acontecer no cenário nacional, né? Colaborou muito, né? A grandona cobrou do que presta para ela e o pequenininho começou a cobrar do menorzinho ainda, porque tipo assim, mas se tu não fizer para mim desse jeito, eu não posso entrar lá. E entrar lá para mim é importante, porque eu ganho um pouquinho mais e assim vai indo. Então, claro, outra coisa que eu acho também que contribui muito para que a gente tenha uma maior visibilidade dentro dos negócios é a própria mão de obra do técnico, do médico e do engenheiro dentro das empresas. Claro que aquelas que possuem um SESMIT já próprio, né? Que não é a grande maioria, né? Mas que tem um papel fundamental, mas daí entra nós, os consultores, né? Independentes ou assessorias, consultorias, que começaram a entender também o que é segurança do trabalho,
né? E começaram a vender a segurança do trabalho como um negócio. Não como um quebra-bico ou quebra-galho, né? Porque até então a gente percebe muito ainda que existem aqueles profissionais, né? Que vão lá e dão quase de graça, ou dizem que faz e não faz, e daí tem todo aquele negócio no meio do caminho que tumultua. Então, com toda essa expertise que começou a se desenvolver, deu um boom, né? Voltando na pandemia, é uma coisa que para mim me chamou muita atenção, acho que vocês também. O que nasceu de guru da segurança foi uma coisa absurda, cara. Bastante. Né? Eu me sentia, muitas vezes, quando assistia uma live, alguma coisa assim, cara, eu vou dizer para vocês, cara, não foi uma nem duas vezes que eu coloquei em xeque o que eu sei, o que eu aprendi, ou a vontade que eu tinha era de rasgar tudo que eu tinha. Sim. Porque todos têm vamos dizer assim, a receita do bolo pronto e do sucesso. E tu sabe, vocês vão convir comigo, cara, não é nada fácil fazer isso. Cara, não é nada fácil. E eu te digo ainda assim que nós somos uns guerreiros hoje. Lá na minha região eu faço muita palestra fantasiada do Batman, né? Porque eu tenho uma palestra. É o Batman lá da região? Eu sou o Batman da região lá. Meu Deus. Então eu faço Depois eu quero autógrafo. Eu faço um negócio com as empresas, tipo assim, cara, o super-herói que tem dentro da empresa, né? Ele é de carne e osso, ao contrário da história em quadrinho do filme, né? Que o herói toma cacete o filme inteiro e no final das contas o cara tá lá forte, né? Isso. O trabalhador não, cara. A hora que o bicho pegar, tchau pra ele, cara. E daí não é o chefe dele que vai se importar. Claro, os primeiros dias sim, mas quem vai sentir falta desse cara é o filho, cara. Isso. A esposa, né? A mãe, o pai. E aí é que entra todo esse negócio de nós, como consultores, de fato, entrar e dizer assim, ó, tchê, é assim, nós temos 2 caminhos, cara. Esse é o caminho, assim, que vai ser doloroso pra mim e pra ti, ou esse caminho aqui, cara. Esse caminho não vai dar nada. Sim. Mas eu ou você vamos arcar com a consequência, principalmente em valores. E aí, com isso, eu acho que muitas empresas se coçaram e disseram, não, nós vamos começar a fazer a coisa andar. Isso. E aí a coisa começou de fato, né? Com tantos gurus da segurança e como assim das outras áreas, e né? também investir na capacitação operacional que dá a resposta, né? E aí quando você fala ali que o operacional chegou perto da gente, com certeza, porque eles também entenderam que é importante estar do nosso lado. Por mais que tu vai ali fazer um preenchimento de uma PR, de uma permissão de trabalho, mas às vezes, né, tu tem experiência suficiente para dizer para ele que do jeito que ele quer fazer, com 30 anos de experiência, não é o certo. Isso. E que daqui a pouco, juntando as duas forças, a gente equilibra isso. Isso aí. Porque eu sempre digo pra galera que eu visito, cara, eu sou técnico em segurança do trabalho. O profissional é tu. Tu sabe como chegar lá. Agora, eu sei como tu chegar lá. Abordagem, né? Então, aí eu acho que a gente vai mudando. E eu, com certeza, aqui na região de vocês, eu acredito que também seja assim, até porque vocês são bem mais desenvolvidos do que nós lá no sul, né? Pelo menos na minha região, né? Tem uma cobrança, vamos dizer assim, até do mercado externo força um pouquinho a nossa região a evoluir nessas questões, mas bate também. A fiscalização precária hoje também acaba atrapalhando um pouco, né? Mas é isso aí, né, Roberto? E nesse aspecto de atividade, né, de profissão do técnico de segurança, se você avaliar historicamente, no Brasil, em 72, foi criado o SESMIT. Então, na época, não era técnico de segurança, era supervisor de segurança. Isso aí. E aí depois... Agora tem gente querendo ser supervisor de novo, né? E aí depois, em 76, tinha os inspetores de segurança. Isso. Que aí ficou até na criação da lei do técnico e do engenheiro de segurança, a 7.410, que ela foi em 85. Então, a partir dali já criou-se alguns critérios. Uma padronização melhor, né? Exatamente, né? Do curso ser reconhecido pelo MEC, de você ter uma carga horária, de você ter critérios para você, quem que pode ser um engenheiro de segurança? Então, você criou critérios para começar dali, né? E uma curiosidade do curso técnico é que só 3 anos depois que teve a lei é que teve a criação do primeiro curso técnico no Brasil. Então, ó o delay, né? Mas hoje, né? Hoje, no Brasil, a gente tem essa questão do técnico de segurança, né? Essa profissão puramente técnica, né? Com esse viés técnico. Outros países, por exemplo, a gente tem muito outros tipos de cargo, né? Sim. Tem o supervisor, então, e até na época que foi instaurado aqui no Brasil
em 78, basicamente, com a vinda das 28 NRs. As primeiras. Exatamente. Que foi basicamente um copia e cola ali das cartas magnas ali de Portugal. Tinha muito esse viés, porque lá tinha essa nomenclatura supervisor, né? E até hoje existe. Então, até hoje existe essa questão do supervisor. Isso, na Itália, né? A gente vê aí... cada país tem um padrão de formação também, né? Pega a Itália, lá muda tudo. Tu quiser fazer um curso lá online, hoje tudo lá, 70 horas, tu sai profissional para poder atuar no país lá. Né? Então, muda cada lugar, né? E muitas... E até uma dúvida dos alunos, né? Vou atuar numa empresa multinacional ou vou atuar fora do país, por exemplo. É um curso que normalmente é exigido, mesmo eu tendo o técnico de segurança para poder atuar fora, é o NIBOSH, por exemplo. Sim. Que é um curso justamente de uma curta duração, mas que ele te dá ele te dá algumas diretrizes do que é usado no mundo afora. Do que você... Ele é como se fosse um curso de ISO, só que muito mais focado, eu li bastante, né? Bastante, não pouco sobre isso, mas foca muito também em questão de resgate também, essa parte de ajuda em primeiros socorros, isso aí é muito, com ênfase bastante nisso, né? Os planos de atendimento e emergência, Isso. Exatamente. Então, a profissão ela tem ganhado cada vez mais robustez. E a gente vê olhando para histórico, algumas coisas que não foram para frente, né? Que até foi iniciado, mas não rolou. A história do tecnólogo, por exemplo. Sim. O tecnólogo foi algo que, cara... Porque não tinha sentido, não ia ter um pós, né? Pós-tecnólogo. Então ia morrer ali também. E aí para você, vamos imaginar que, então ok, né? O tecnólogo. Mas para você conseguir colocar esse profissional no SESMIT, no nosso serviço especializado em segurança e medicina do trabalho, você precisa alterar duas legislações. Isso. Precisa alterar a lei 7.410, precisa alterar NR4. A própria NR4. Então, cara, é muito difícil. Então, por isso que até teve vários cursos. Eu mesmo tive alunos que tinham começado o tecnólogo, aí depois voltou, veio pro técnico, porque, cara, não tem, né? E gerou bastante dúvida para nós na área na época, né? Com certeza. Mas será que daí, o boato, né? Não, quem tiver o tecnólogo pode fazer após engenharia de segurança do trabalho, que não seria errado. Sim. Né? E daí todo mundo ficava naquela, mas será que vai, não vai? E realmente não foi e morreu, né? Caiu por terra, né? Mas realmente a gente percebe essa evolução muito grande aí do crescimento da busca pela nossa profissão, que nos alegra, né? Que nos alegra. Nós precisamos de cada vez mais pessoas qualificadas na nossa área. A perspectiva que a gente vê muita formação, mas pouca qualificação do que se forma, né? A gente vê o pessoal indo pro técnico e depois que termina, morre ali, né, Dani? Não continua com aquela gana de querer aprender mais, né? E fica a dica nossa aqui, né? Nós três com certeza podemos dar essa dica. Pessoal, estudar, né? O Dani contou aí, o Dani, nosso vamos dizer assim, o nosso mais velho aqui, né? Falou que ele realmente não gostava de estudar e aprendeu por causa da segurança do trabalho. E segurança do trabalho, se tu não gostar de realmente se atualizar, estudar, tá todo dia ligado em normativas que tá saindo, buscar normativas não só nacionais, aprender coisas internacionais, coisas que o Roberto teve muita oportunidade, mais do que nós dois aqui, né, Dani? Tem que buscar, né? Tem que buscar essa qualificação, porque não morre no final do curso técnico. Ali nasce, eu falo, né? Tu nasce para a profissão ali recém, né? E essa questão, porque muitas vezes hoje a gente está muito acostumado com pessoas que só reclamam, né? Sendo bem objetivo, né? E tu vai pegar hoje uma situação para buscar informações quanto às nossas atividades ou às áreas, aonde tanto o engenheiro quanto o segurança, o técnico pode estar inserido. Cara, nós temos hoje a própria a Fundacentro tem aquela faculdade virtual deles, né? Isso. A plataforma EAD. O ENIT tem, cara, né? Eu sou um assíduo desses canais, porque, cara, agora tem um cursinho que eles fizeram rápido lá sobre o EPI, as auditorias de EPI, falam sobre proteção respiratória, proteção auditiva e um contexto geral sobre a NR6, que, inclusive, após cada módulo, no final, tu concluindo, tu até certificado ganha, cara, da escola ENIT, né? Sim. E além do que, tem tantos trabalhos hoje que, assim, ó, Daniel, mas qual que tu assiste mais? Qual live tu vai? Cara, eu procuro coisas que são do governo, né? Sim. Se vão me pedir, assim,
Dani, tu dá uma indicação para mim aí do que eu posso olhar e estudar. Cara, eu vou pro canal Init, que é do Ministério do Trabalho, e Fundacentro. Só esses 2 canais, cara, tu pode ter uma baita de uma formação, Isso. um complemento de formação, porque ali são auditores que estão falando, Exato. são estudiosos que fazem disto, cara, com maestria, né? Isso. A Fundacentro, quando lançou aquela questão do E-Social, teve um curso do E-Social que abriram um dia de inscrição num período bem limitado com vagas limitadas, cara. Uhum. Eu fui um dos contemplados, porque eu Ah, mas fiquei, que sorte. cara, batendo aqui ó, toda hora naquele tareco do F5 para atualizar aquela tela. Aquele Sim. dia eu não marquei nada para mim, porque eu precisava fazer, cara. Uhum. Porque eram os bambambam lá que estavam falando Sim, do a social. informação seria quente. Era quentucho o negócio, né? Então eu consegui fazer e eu fiz o curso. Tem até o certificado. Aquele eu deixei plastificado lá em casa. Porque esse eu guardei com o maior carinho. Uhum. E essa questão também da própria evolução, né? Cara, MedSec, tu não tem meios ou mecanismos de estudar. Não tem desculpa, eu ia falar agora. Cara, não tem existe desculpa, cara. E outra, né? A gente fala muitas vezes que ou racinha pra criar rixa. Isso. Principalmente técnico de segurança do Sim, trabalho, né, cara? Isso é um defeito da nossa profissão. É um defeito nosso- dos caras. É. Então, assim, ó, tchê, eu sou um cara que eu falo muito lá para os meus colegas e os meus guerreiros que estão comigo lá. Tchê, dúvida, me liga, não importa, manda um WhatsApp, cara. Esse contato que a gente tem muitas vezes, esse contato é justamente para a gente esclarecer Salva isso. a tua vida, cara. E daqui a pouco o que deu certo para ti pode ser uma iniciativa que dê certo para mim, né? Claro. E, tchê, não é que tu vai me dar o teu material lá da NR12 que eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e daí tô com a tua marca tudo ali. Não é esse o objetivo da coisa. Uhum. Mas é eu entender o que tu fez que daqui a pouco Isso, clareou a minha procedimento, dúvida, né? caminho diferente. Né? Então, cara, eu acho que se a gente fosse, né, mais unidos, ou a galera tivesse, assim, tu sabe que eu até no passado eu era mobilizador de encontros de técnico lá, onde Uhum. na nossa Seminários cidade. tu fez, né? E, cara, uma decepção atrás da outra. Teve um outro evento que eu trouxe agora de Porto Alegre pelo Sinditest, que é o Sindicato dos Técnicos de Segurança do Rio Grande do Sul. Cara, veio 8 pessoas, cara. Bah, que Veio um tristeza. auditor fiscal do trabalho que trabalha com a NR33 lá em Pelotas. Mas o cara... isso, Dani, isso é decepcionante, mas é uma realidade, né, cara? É uma realidade. Aí mostra o que é o real interesse do profissional. Não é o que eu falo, não nasce, não morre ali no final do técnico. Começa ali, você tem que buscar, você tem que trocar cartinha, né? Trocar figurinha. Né? E eu mesmo, olha quanto tempo eu tenho aí, cara. Tenho empresa de StreamEd, a gente sabe que não sabe tudo. Né? No curso técnico até, um professor lá, o engenheiro eletricista da época, acho que tu vai saber quem que é, ele chegou numa aula e falou, depois de 10 anos de profissão na segurança do trabalho, você sabe tudo. Não tem por que tu não saber tudo. Encontrei ele esse tempo atrás numa formatura lá em Santa Rosa, cheguei para ele, professor, o senhor mentiu para mim, ou eu sou muito burro, porque eu não sei tudo ainda, cara, já passei longe de 10 anos, tchê. E ainda não aprendi tudo. E não vou aprender tudo, Não cara. aprende, cara. Né? Porque a nossa área é tão imensa, e isso que é o gostoso. Né? Ela é tão grande, tão expansiva, que tu pode se profissionar em várias áreas. Né? Tu pode buscar informação em tempo real hoje. Dani, né? Na nossa época ali da Complan, um abração pra galera da Complan, Michael, né? Saudade, o Robson, a galera. Nós ia lendo a NR dentro do carro, cara. Dirigindo, né? Aqui, ó. Fazendo anotação. Né? Hoje não, hoje tá tudo aqui, cara. Tão fácil, cara. Né? Então tem que buscar, né, gente? Tem que ir atrás. E se tu não buscar se profissionalizar cada vez mais, principalmente no início da carreira, tu vai sofrer mais. Sim. Né? E era exatamente esse assunto que eu ia trazer para nós discutir aqui, né? Para vocês contar para nós quais as maiores dificuldades que vocês encontraram quando saíram do técnico, até pro pessoal que tá se formando, né, pegar já essa dica, né, Dani? Vamos começar pelo Roberto aqui. Roberto, qual que foi a maior dificuldade? Tu lembra alguma coisa assim que doeu mais pra ti? Eu acho que a primeira experiência, não digo traumática, mas que me gerou um pouco de receio foi uma integração que eu tive que dar. A primeira integração da vida, né, como técnico de segurança. Nunca tinha feito. E aí, na época, era por uma madeireira. E aí nós... aqui, por exemplo, aqui na sala, né, nós temos TV, nós temos recurso, né, se fosse fazer algo instrutivo ficaria muito mais fácil, claro. Né? Mas lá a gente não tinha nada, e eu tinha só o notebook e coloquei num balde em cima e fiz a integração ali pra galera. Quantas vezes eu isso, né?
Isso eu lembro que me chamou muita atenção na época. E o medo mesmo, né? O medo do desconhecido, o medo de daqui a pouco não ter escolhido a profissão certa. Uhum. Então, Será que vai ser sempre assim? exatamente. Então, na época, na assessoria, você não tinha a rotina. A rotina, na verdade, era não ter rotina. Então, num Isso. dia, o Dani sabe muito bem, né? Num dia tu tem a programação você Mim também, né? Um dia tu tá numa empresa, no mesmo dia, às vezes tu tá em outra. Uhum. Tu Aí já tá- ligam, aí já Não. muda toda a tua programação. É Aí o toda cara uma... machucou lá. É toda uma mudança, né? Isso. Isso é muito bom pela questão da vivência, o Uhum. aprendizado, Sim, a sim. experiência. Mas é algo que no início, para mim, pelo menos, eu tinha Foi um impacto. um certo receio. Por quê? Como a gente falou muito aqui de desenvolvimento de profissão, o técnico de segurança, assim como o engenheiro também, ele sai ali do curso, é muito generalista. Então, ele sai sabendo um pouquinho de tudo. Uhum. E é uma questão de tempo para ele absorver as informações, ter essa experiência. A experiência, ela é basicamente fruto, ela está vinculada diretamente a tempo Uhum. e a exposição. Então, cara, a experiência que você precisa adquirir na área de segurança do trabalho, ela me gerava um certo receio, porque dependendo da decisão, da orientação que eu dava ali, cara, era o trabalhador que... Eu tinha justamente esse receio, né? Será que a minha orientação para o trabalhador está sendo a melhor? Uhum. Isso. Porque daqui a pouco, dependendo do que eu oriento ele pode se acidentar. Claro. Não Ele é, pode- não é ele eficiente a tua Exatamente. informação, né? Ele pode adoecer. Então, a minha preocupação era muito nisso, assim, sabe? Uhum. Pelo menos no início, era o receio de ter essa autocobrança com Uhum. relação a será que realmente eu estou fazendo tô passando a orientação certa, estou passando a mensagem certa. Uhum. E essa questão de você improvisar as coisas, sabe? Porque nem toda empresa tem uma TV, um data show, um Uhum. microfone, Isso. algo sofisticado ali, recurso mesmo Uhum, para você uhum. poder fazer. Então, isso, no início de carreira, foi uma dificuldade que, impactante. pelo menos para mim, foi assim, eu tive Legal. que lidar, tive que Sim. ter uma gestão ali tive que aprender Sim, mesmo. desenvolveu a tua capacidade de improviso, cara. Isso é muito bom. Exatamente. Porque daí tu tá ligado sempre, É. né? Porque tu sabe que algo errado vai acontecer. Mas tu Exato. vai ter que improvisar pra atender o cliente, né? Exato. É E bem Dani, isso. tu então nem se fala, né, cara? Cara, Deus ali lá no início. o início era cruel, né, tio? Tá louco, tu pegou uma fase bem Ah. difícil. Na nossa região ainda lá. Sabe que o meu estágio, cara, na metalúrgica, onde eu trabalhei, a gurizada usava estopa de polir carro. Qual que Como- era a metalúrgica? Pode falar? Como é que é de lá? Eu vou deixar. Vai deixar quieto? Vou deixar quieto aí, né, cara, mas não comprometer lá a galera, porque eu me dou bem com a piazada lá. Mas, cara, eu ia lá, o negócio era triste, cara. Nós entrávamos para fazer o estágio, então eu acompanhava as atividades, né? E o protetor auricular, os meninos pegavam aquelas buchas, né? Estopa. Vinha de pacotes de 400 gramas, né? E fazia a buchinha e puff para dentro, né, cara? Barbaridade. Então, assim, toda essa questão, né? Porque lá na época de 2000, falar em segurança do trabalho para uma Meu metalúrgica, Deus, para um supermercado, né? Ou para essas empresas, cara, isso é o fim do mundo, cara, Uhum. né? Mas o que esse louco tá fazendo aí? Então, eu comecei o meu estágio de uma forma e terminei de outra, porque eu vi que quando envolve valores, Uhum. eu não poderia me enfiar. Então eu tentei trabalhar mais com orientação, com aqueles diálogos de segurança. Formamos uma brigada de incêndio no meu Trabalhar estágio. as pessoas. Pessoas. Uhum. Porque eu não fui diretamente onde é que doía, que era o Uhum. bolso da empresa. Uhum. E uma coisa assim que me chamou muita atenção na época, né? Eu sou da época do mimeógrafo, né? Claro. Para dar palestra. Uhum. Então a minha primeira palestra foi proteção respiratória numa empresa de cereais lá, numa cidade e tal. E É o retroprojetor, então. retroprojetor. lâminas. Aham. Perdão, retroprojetor. Aham. Que era uma caixa desse tamanho Isso. assim, com o tareco que subia com uma lâmpada, né? E tu abria em cima aqui E para ela- regular. Ia largando as E o lâminas. cara me deu uma pasta assim de lâmina colorida, cara. Só que não tinha numeração naquele tareco. Como é que tu ia te achar? Eu nunca tinha dado um treinamento. Uhum. Então tu pegava aqueles negócios, tu enfiava lá, daí aparecia um pulmão assim, e daí as letras, né? Tudo embaçado.
E daí 50 guerreiros sentados em banco de pau lá na ponta lá, e nós ali moendo, né? Daí, como tu falasses, né? A gente acaba criando sensos que até então não nos despertavam, né? Tipo, hoje, se eu tiver que fazer uma palestra, alguma coisa, agora eu até me senti aqui envergonhado, cara, porque vocês estão tudo... Aqui chegou com um computador de mão, ali chegou um outro ali, cara. Eu vim só com a cachola, cara, e a goela, cara. E daí eu já fiquei, pô, cara, mas na nossa época não tinha isso, né? Porque a gente dependia muito desse negócio. E a empresa que eu trabalhava não gostava muito de imprimir, porque era caro pra caramba tu imprimir aquelas lâminas. E daí, como às vezes a gente era meio loucão, botava e atirava no carro com as lantarolas abertas, isso voava, aqueles tarecos, tu perdia metade do treinamento na viagem. Sim. Então, o que acontecia nos treinamentos que eu ia e tinha que fazer? Eu dava um jeito de decorar o que eu tinha que falar. Claro. E assim foi o meu desenvolvimento dentro das normas, né? Eu pegava referências dentro das normas e aquilo eu batia na tecla, batia, e eu treinava quando tomava banho. Entendi. Eu me largava no chuveirão e ficava e olhava para a parede na frente e começava. E assim, porque daí tu começa a aprender a falar até com as mãos, claro, né? É um ensaio, né? E daí muito da comunicação hoje, né, é o corpo, né? Como tu te porta, como tu te comporta, como tu fala. Eu tive matéria com o André Stilmer, o jornalista na época, não sei se ele deu na tua época também. Sim, era meu colega da FEMA até 2019, quando trabalhei lá, era nosso colega, né? E então tu aprende daqui a pouco como se posicionar e tal, porque não tem outra ferramenta, cara. Imagina, né? Outra vez fui dar um treinamento naquela época, em meados de 2004, quando saiu a NR33, né? Então, tu fazer um treinamento de 40 horas, cara, e tu trabalhar com isso, porque nós tinha até notebook, mas era 1 para 8 trabalhar, cara. Tá louco, era uma precária. Né? Então, não tem como daqui a pouco tu ter o recurso, então tu tinha que dar um jeito. Então, eu me dediquei muito para as NRs na época, então eu estudei pra caramba, eu pegava os principais itens e fazia. Ficava fácil de passar para as pessoas. Daí na hora de falar as coisas vinham. Eu acho que eu fui muito abençoado por Deus e por todos os anjos que me guardam. Isso é verdade. De dizer assim, Daniel, vai que nós estamos contigo, o bicho vai pegar e não tem jeito e nós vamos fazer. Sim. E eu sempre fui um cara que nunca disse não. Me dava aquela tarefa, eu ia lá e, cara, eu vou executar. É missão dada, missão cumprida, né? Claro. Então a gente foi mais ou menos se organizando assim. Claro. E ao longo da nossa evolução, claro, hoje, eu não vou dizer que não preciso, mas eu tenho os recursos hoje, mas não gosto muito de usar, porque eu não estou na mesma altura que o trabalhador que está me escutando. Isso. Porque são coisas que no dia a dia ele não tem. Então eu tenho que daqui a pouco ter uma linguagem muito parecida com ele. E eu acabei desenvolvendo isso. Então, se eu precisar falar com um time de engenheiros, eu tenho como abordá-los. Isso. A parte isso médica, a gente desenvolve muito. A gente também tem como abordá-los, né? Então, fica um trabalho, eu acho que mais prático para mim. E a gente tem muito disso, né? Que nem falaste antes sobre palestrante, né, cara? Tu desenvolve isso. Tu começa a desenvolver de tal forma que às vezes até eu me pergunto, mas sou eu mesmo que fiz isso. Quando você se assistirem aqui, vocês vão perceber isso. Porque daqui a pouco, cara, eu sou um cara que sou extremamente tímido, cara. Eu tenho medo de falar com esses troços e tal. E daí, quando a coisa começa, isso parece que incorpora, sabe? Isso, Depois tu sai, tu te olha, mas eu fiz isso. Eu fiz algumas lives aí com o pessoal da MSA e tal, pelo YouTube, né? E falar com o Daniel Lancelotti, lá com a Rosa e tal. Eu dizia, meu Deus, vou falar com esses caras, meu. Eu já tremia antes de começar a falar, cara. E daí, depois eu me assisti e disse, mas já tem me saído bem. Fui bem até. Então, essas coisas eu acho que é bom para nós. E, claro, né, se a gente vai falar todas as coisas que já nos aconteceram ao longo desses anos todos, a gente ficaria dias e dias, né? Com certeza. Porque a segurança todo dia tem uma surpresa. Sempre. Todo dia tem alguma coisinha que vai sair fora do script. Por isso que eu gosto, acho que tanto, né? Porque não tem um roteiro. Isso. Tu acorda e tu vai começar a coisa ali e aquela coisa vai evoluindo. Não tem. Que improvisar. É isso aí. E uma dica, assim, que pelo menos eu sempre repasso para os alunos é justamente essa questão da exposição, do treino. Existe até um psicanalista muito em alta hoje no Brasil que ele tem uma frase que ele fala, quem treina, reina. Então, realmente é isso. Em qualquer área que você atua, se você treina, se você repete, se você estuda, se você se dedica, se você, enfim, né, faz o treinamento e faz com que você tenha horas naquilo, se você tenha dedicação realmente, você consegue ter uma
uma proficiência, né? Você consegue ter uma... desenvolver com mais facilidade, né, também, né? Exatamente. Show de bola, Dani. E os dois comentaram muito sobre treinamento. A minha maior dificuldade, eu posso contar um pouquinho aqui também, né? Na época que eu comecei lá na empresa que a gente trabalhou lá com o seu Rogério, porque na época a parte higiênico-ocupacional não era tão forte. E eu sempre me interessei muito, na época do técnico, eu já busquei bastante cursinho e cursos para fazer, especialização aqui e ali, né, para estar atualizado dentro daquele negócio que não era uma coisa muito atual na época, né? E nós não tínhamos muita estrutura, lembra, Dani? Nós não tínhamos, porque era extremamente caro os equipamentos, né? Então eu tinha o sonho de fazer uma avaliação completa e não tinha como, né? Sim. Então na época poderia, né? O PPRA abria para qualitativa, né? Botava o cronograma de ação, e aquele cronograma de ação era para 5 anos, né? Porque até Nunca chegar os fazia. equipamentos, né? A gente tinha essa dificuldade no início. Para mim, que gostava muito dessa área de higiene, eu sofri muito. Né, eu saí do curso técnico, cara, eu vou querer moer essa parte de químicos e tal, né? Vou sempre gostar. E cheguei no campo, cara, tinha ali o decibilímetro e não tinha o dosímetro. Né? O dosímetro tinha que agendar para fazer a avaliação, né? Porque daí até vindo da outra unidade, assim, nós começávamos assim, a improvisar. Né? Ia levando, né? E tentando monitorar principalmente a saúde do trabalhador sempre, né? Porque a gente não tinha um dado concreto do que a gente tinha no ambiente e cuidava da saúde, focava nas pessoas, né? Que muitas vezes acontece isso. Né? Na nossa área, a capacidade de improviso é muito importante, mas a decisão do improviso tem que ser assertiva, porque às vezes tu improvisa dá problema. Né? Teve empresas aí que a gente passou por grandes obras na empresa que tu não tinha muito o que fazer com relação à proteção de máquinas, estrutura falando, né? A gente focava em investir nas pessoas, né? Empresas aí que se transformaram de tamanho, aqui falando aqui em Chapecó já, passaram por grandes obras sem zero acidente, cara. Passou 2, 3 anos sem acidentes porque a gente focou principalmente nas pessoas, porque a gente sabia que a transformação física estava acontecendo, né? Então a capacidade de gestão de pessoas também no início também às vezes em quando é bem puxado para nós, porque a gente está aprendendo a lidar com diferentes pessoas, setores dentro de empresas, né? Então, esse desenvolvimento de poder ter que nem o Dani comentou, né, Dani? Saber falar com as pessoas de hierarquias diferentes, tu desenvolve com o tempo. Né? Então, focar nas pessoas é muito importante. E eu acho que outro desafio também na nossa área, que tem o pessoal assistindo aí, técnicos começando, né, até técnicos já de grande bagagem, é aquela questão, né? Segurança é caro, né? Custa caro. A empresa, muitas empresas, vamos dizer assim, a grande maioria talvez enxergam isso como um custo muito alto, né? Não consegue talvez vislumbrar o investimento que é, né? E isso aí é desde quando a gente começou, né? A gente sofre isso e sofre hoje ainda, né? Bastante, a gente vê bastante essa questão. Mas a gente tem algumas técnicas que a gente pode usar, né? O que vocês usam no dia a dia de vocês lá para convencer a empresa investir mais ou ver diferente, né, o custo para eles virar investimento, né? O que vocês estão aplicando, o que a gente pode passar para o pessoal que nos assiste aí? Pode começar, quem quer o primeiro aí? Não, tanto faz. Bora. Vou começar pela engenharia, então deixa o técnico começar ficar... cabeça pensando. Aqui. Acho que o primeiro ponto quando você olha para as questões financeiras, você precisa avaliar a proposta, os objetivos, a visão da empresa, né? Então, você abre um leque muito grande de possibilidades. Mas uma coisa que tem dado muito certo em algumas empresas que eu atuei foi justamente você ter colocar no papel, colocar na ponta do lápis ali qual seria o investimento. Então, os mapeamentos de risco que nós temos das áreas, eles nos servem para a gente identificar qual é a prioridade para aquele setor, para aquele equipamento, qual é o maior risco que a empresa tem. Então, seja ele uma máquina equipamento, seja ele uma descaracterização da atividade em altura, seja ele uma máquina que eu preciso fazer um enclausuramento, que eu precise ter medidas de alta hierarquia nas medidas de controle, para eliminação, para bloqueio, enfim, né? Isso tudo é quantificável, é possível medir. Isso. E aí, uma coisa que eu usei já em várias empresas é você fazer o paralelo. Vamos imaginar um exemplo de uma máquina.
eu vou fazer o enclausuramento de uma máquina e eu vou eliminar o ruído dessa máquina. Vamos imaginar esse exemplo. E aí, para esse enclausuramento, eu vou gastar, sei lá, R$300 mil. Se eu avalio isso hoje, é um alto valor. Agora, a partir do momento que eu começo a avaliar isso a médio e longo prazo, principalmente, uma vez que eu elimino um risco, eu já tenho o que a indústria chama de payback, né? Que é um retorno. Então, você consegue já mostrar números que, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, você consegue ter realmente prevenção de fato. Sim. Então, esse é um ponto, né? Você fazer esses paralelos. Legal. Seja no enclausuramento, numa eliminação, por exemplo, de um trabalho em altura, fazer plataforma de acesso. Uma mudança de layout. Influenciar muito. Um espaço confinado que você consegue descaracterizar. Então, isso é uma linha de raciocínio. E uma outra que é mais fácil, que é até o aluno, quando ele sai do curso técnico, ele aprende no curso técnico, é olhar para a NR28, por exemplo, que fala lá das penalidades. Então, só olhando para as penalidades, você já consegue ter um norte de que a empresa tem hoje 30 e poucas normas regulamentadoras e você tem ali o mínimo para fazer. Então, a empresa já tem aquele norte. Se você não faz, você já consegue medir o quanto que seria a multa. E agora, com a E-Social, o negócio está muito mais automático, está muito mais... mais natural acontecer, né? O tempo disso é mais rápido, né? Exatamente. Então, uma forma de você convencer as empresas é fazer esses paralelos relacionados a projetos de segurança. Você mostrar, eu invisto tanto, em tanto tempo, eu tenho a eliminação desse risco, eu tenho a melhoria ergonômica, eu tenho a eliminação de uma doença ocupacional no futuro, eu tenho, daqui a pouco, eu não tenho uma reclamatória trabalhista, eu deixo de ter algum tipo de lesão. Então, essa é uma, que é mais estratégica, mais a longo prazo. É um estudo. E uma outra é essa questão que é mais prática, né? Que seria esse checklist da NR28, por exemplo, que você consegue ver hoje em qualquer empresa quanto que seria a multa do atingimento dela hoje no atende ou não atende as NRs. Então é uma maneira mais simples também. É uma boa dica aí pro pessoal seguir, né? E Dani, o que a gente consegue abordar na nossa região lá? Cara, assim, eu tenho por costume, né, um atendimento com eles porque, em primeiro lugar, somos consultores, né? E se a gente pegar o conceito da consultoria lá no Google, ou no nosso dicionário, né? Ela fala para nós que o conceito de consultor é algo que está à frente, né? Um passo à frente, tá? E aí, o que eu tenho que na consultoria prestar? Informações e tentar antever ou antecipar, né? Os futuros problemas que esse meu cliente vai ter. Então, aproveitando esse gancho da própria questão da multa, o gancho ali desse projeto de médio, longo prazo, a gente tem hoje um programa de prevenção dentro das empresas, que é o PGR, que nunca foi tão falado sobre a hierarquia das medidas, né? E eu tenho muito argumento com o cliente devido à própria, digamos assim, o caminho que eu tenho com o Ministério do Trabalho hoje. Porque eu tenho todos os autos de infração, notificações que cliente meu recebe ou que eu já recebi ao longo desses anos todos que eu trabalho, eu tenho isso como dossiê. Sim. Então, eu consegui ver ao longo dessa jornada a evolução da fiscalização quanto às empresas, né? E, sendo assim também muito objetivo, a gente teve um divisor de águas com a vinda da nova NR1 com e certeza. na sua nova trajetória, né? Foi uma modernização de se enxergar a nossa área, né? Em miúdos, né? Digamos que se o cara quiser manter como mantinha antes, ele vai manter, só mudou a sigla, que eu vejo hoje acontecer isso. Sim, muito. Mudou a sigla, mas a vida continua. Mas para aquelas empresas que querem fazer essa sigla do PGR de fato funcionar, as hierarquias das medidas, essas empresas de fato elas vão ter que começar a assumir essa determinação, porque de janeiro para cá eu tenho alguns clientes, inclusive, que entraram para mim trabalhar este ano, em virtude de multas que já tomaram com as outras consultorias, pois o PGR não contemplava isso e jogou toda a responsabilidade para o EPI,
que é a base da pirâmide, Sim. né? Sim. Que inclusive está taxada como vermelha, como a pior condição, porque Isso. ela joga toda a responsabilidade da questão da segurança do trabalhador pro próprio trabalhador, dando o EPI pro cara. Então, eu vou dar um protetor auricular para ti, tu te vira, meu. Uhum. Só que não é bem assim, né? Pelas medidas. Primeiro que Porque isso não é gestão, né? não é gestão. E primeiro que a empresa também não sabe nem o papel dela, muitas vezes, do que é o EPI, né? Então, nesse jogo tá 5-1 para a empresa e a empresa nem notou. Isso. Porque a obrigação da empresa é fornecer, treinar, registrar, fiscalizar e substituir o EPI. Uhum. E a minha, como trabalhador, é usar. Uhum. E isso não tá claro para as empresas hoje. Tu vai botar, acho que 99% Sim. dos clientes que tantos nós temos, eles não fazem o 5-1. Porque não conseguem comprovar, ou compram e atiram, não tem um estoque, não tem um controle, não tem um fornecimento. A própria gestão de tudo isso, né? Do 5 é uma gestão, né? É, Básica, bem básica, né? Básica, né? Isso. Então, o que acontece? Veio para mim, eu já tenho até o valor das multas do cliente que tomaram por botar toda a responsabilidade lá para o protetor auricular, né? Então, também agora entrou um pouco mais técnico, né? A Receita agora publicou recentemente aquela questão da aposentadoria especial para cima dos 85 dB. Então, cara, botou ainda que o EPI não neutraliza, não elimina, e de fato está correto, né? Porque eles querem, de fato, tornar o ambiente mais salubre, né? Diminuindo essas considerações. Porém, aquele que nos contrata não sabe disso e não quer saber disso. Eles vão querer depois colocar no nosso colo essa granada com o reloginho contando o tempo e botando a responsabilidade em nós, porque a gente não deu o efeito para eles. Então, qual a estratégia que o Daniel usa hoje? Eu sou consultor. Eu sou técnico de segurança consultor. Então, eu centro lá com o Fernando, com o Paulo, com o Pedro, com o José e dou a letra. Cara, tu vai trabalhar comigo? Sim, eu quero trabalhar contigo. É assim que eu trabalho. É esse ou esse? Esse dói, esse não dói tanto. Só que esse aqui tu vai pagar. E daí eu mostro a multa. Essa aqui tu já tomou. Agora aqui vai doer. Mas depois que doer, vai passar. E só tem uma coisa no mundo que faz passar algumas coisas, que é o tempo. Isso. Vai passando o tempo, a gente tem um histórico positivo, nós não vamos mais ter isso aqui. Então não adianta muito nós tapar o sol com a peneira lá com o cliente, porque no final das contas, nós é que vamos ser o culpado igual. Isso. Então, isso eu aprendi ao longo dessa minha caminhada, porque eu fui muito pacífico muitas vezes. Sim. A gente foi muito até para manter o cliente, né? Em 23 anos e pouquinho, eu cancelei um contrato ano passado com 70 funcionários, porque ele se negava em fazer exame médico, tá? Ele não gostava de mandar os caras fazer audiometria, hemograma, sabe? O cara forte, o cara que tem 70 bonecos trabalhando é um cara forte hoje em dia, né? E o cara não queria fazer os exames. Então eu disse para ele o seguinte, cara, eu vou usar a cláusula do meu contrato número 8 que fala em rescisão de contrato. Tô te notificando, eu não quero mais. Não, mas não é assim, como é que tu vai me cancelar? Não quero Tem mais, que ter, isso aí é não ética, quero né, mais. Então, assim, porque não adianta, cara, sabe o que vai acontecer? Esse cliente vai tomar uma autoinfração social, tá aí. Ano que vem a gente tem essas bombas das medições quantitativas, né, que vai estourar. Esse primeiro ano eu tenho muito na minha cabeça que foi um ano de teste e de busca de informação para ano que vem o próprio governo entrar de cano cheio. Ano que vem vai ser pesado, a princípio, né? Então, por que eu vou deixar o meu na reta, que é tão difícil nós chegar numa Distrimed hoje, depois de 11 anos, né? Aqui também, tanto tempo, de tantas dificuldades que a gente já passou nessa vida como profissional, para mim perder num contrato de 70 funcionários. Não dá, né? Então, cara, não paga. Então, assim, o que a gente faz hoje? E eu sou muito taxado lá por até meus colegas, enfim, que eu sou meio louco, mas eu tenho que ser, porque senão, na hora que eu tenho que pagar a multa, eles não vão estar comigo. Quem paga é a SSO. Isso aí. E é o Daniel. Então a gente tem que hoje ter muito essa questão da consultoria. Nós somos consultores e eles pagam por nós. A argumentação, né? Eu acho que é a forma de... E a gente tem que abordar, não adianta. Né? Abordar e ser muito incisivo nas tuas colocações, né? Uma coisa que tem que desenvolver o profissional técnico. E rápido quando a gente entra na área. A gente tem que sair do curso já preparado que ele vai ter que ser muito bom de argumentação. Né? Porque existem várias formas de colocar isso em prática. A gente viu aí o Daniel de uma forma, o Roberto utilizou em outras oportunidades outras formas, né? E muitas vezes é simples fato de conversar a forma que tu vai colocar, né? Eu tava falando, eu tava lembrando de um cliente que eu fui visitar esses dias, uma empresa menorzinha,
né? E o cara falando, não, mas o Fernando tá me recomendando um monte de proteção aqui para essa máquina e tal, olha quanto eu vou gastar, né? E não tem, a gente tem que fazer assim desse jeito. Deu assim, cara, tu acha justo os colaboradores estar daquele jeito, trabalhando? Olha o risco ali, aquele cara ele vai cair dentro dessa máquina. Daí ele, não, mas não é assim, o cara tem experiência, eu vou fazer uma pergunta pro senhor só. Daí tava o filho dele de 8 anos no computador. Eu falei, teu filho tu botava a trabalhar lá? Tu vê o teu filho trabalhando nessa máquina? O cara, ele branqueou assim. Ele me olhou, pensou, pode cotar. Cota aqui, agora tu me convenceu. Então, tu tem que ter essa técnica, né, de realmente identificar como tu vai abordar. Muitas vezes vai ser com uma palavra de impacto. Às vezes vai ser com uma ferramenta, né? Algum programa interno, né? Com uma gestão de uma multinacional, né? Então, várias formas a gente convencer, né? Mas tu desenvolver e enxergar essas oportunidades, tu tem que estar preparado. Tem que estar atento, né? Tem que estar atento. E isso que o Dani comentou sobre os EPIs, cara, qualquer empresa que você vai entrar hoje, você avalia, tu consegue ver EPI, né? Por quê? Porque é muito fácil de você entregar, de você fornecer, enfim, né? É fácil de você resolver, entre aspas, o problema. Mas se você olhar para a legislação nua e crua, a própria CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, ela fala que você deve usar EPI, ela te permite, enquanto empresa, usar EPI em 2 situações. Situação de adequação de ambiente e situação emergencial. E aí, às vezes, vocês falaram em anos aqui, né? Às vezes, tu tem uma empresa que está há 10 anos em situação de emergência, então? Isso. Há 10 anos se adequando? Nunca vai terminar essa mudança? Então, essas questões de usar cada vez mais as medidas de alta hierarquia de proteção. Se a gente olhar, né, mundialmente falando, NR12 hoje, que trata de segurança com máquinas e equipamentos, e a NR33, que fala de espaço confinado, hoje são as melhores legislações a nível mundial. Sim, inclusive, disparado. Elas são referências de outros países. Sim. Por quê? E aí é aquela história do fazer bem feito, né? Se nós temos as 38 normas regulamentadoras e a gente conseguir fazer o mínimo que está ali, já é. Nossa, se você conseguir implantar uma NR12 na tua empresa, você consegue proteger, você consegue dar muito mais segurança, muito mais conforto, muito mais ergonomia. E o legal é que quando isso acontece na prática, o impacto que dá, né? Sim. Tu conseguir adequar uma máquina. Cara, o impacto que dá dentro da empresa é gigantesco. Exatamente. Visual, né, motivacional, né, o colaborador operar uma máquina, né, realmente segura, né? Exatamente. Muda tudo, cara, muda tudo, né? E dentro do nosso espaço aqui, do nosso programa, a gente também tem o quadro aqui, que é o Fatos Históricos de Streamed, né, que é patrocinado, né, lá pela Cosegur, especialista, né, em segurança através dos EPIs que eles vendem lá, comercializam lá. As maiores marcas do mercado trabalham hoje com a Cosegur, nosso patrocinador padrinho aí, né? Então, Libus, Atenas, tudo que tu tem de melhor no mercado aí, 3M, você encontra na Cosegur, junto com o Flávio lá, o João, o Norvalino, toda a equipe, o Fernando lá, meu xará. Mandar um abraço para eles. Cosegur que acreditou desde o primeiro dia no nosso projeto aqui, está conosco firme e forte aí. Obrigado, Cosegur. Certo? Não deixe também de seguir lá as páginas da rede social da Cosegur, @Cosegur, é Cosegur, não é Consegur, que algumas pessoas falam, né? Cosegur, tá? E também não deixa de se inscrever no nosso canal, seguir a Distremed no Instagram aí, que dá mais força para nós estar cada vez trazendo pessoas qualificadas aqui para a gente aprender junto. E fatos históricos é contar história. Tanto que a gente contou várias aqui, né? Mas sempre tem alguma história que passou na carreira de cada um de nós aqui que nos marcou muito. Às vezes positivas, às vezes negativas, às vezes foi uma coisa triste, às vezes foi uma coisa feliz, mas que marcou a nossa carreira. Eu queria que vocês contassem brevemente alguma aí, para o pessoal aí também levar como experiência que vocês tiveram. Pode começar aí o Daniel, que deve ter meio... Vai ser para mim, a minha bucha, então. A bucha é tua, a bucha cara. É minha. Não, são tantas, né? A gente tem... Eu acho que esse trabalho que a gente faz hoje... Eu tenho uma coisa dentro de mim que diz assim, que isso é a bela arte do encontro, né? Trabalhar com segurança do trabalho. Toda hora tu tá encontrando pessoas novas, velhos amigos, né? Conhecidos, alguns inimigos também. Então, cara, não adianta, né? Sempre vai ter. Mas algumas coisas assim que me chamam a atenção, né? Numa obra que eu trabalhei lá em Formosa, da Pioneer,
eram 60 quilômetros de onde é que a gente ficava, né, no nosso os QG, a empresa locava as casas, aí botava a gurizada nas casas, dividia por equipe, né, e a gente saía de lá com as Kombi de manhã cedo e vazava lá para o parque de obras, né. Tinha um restaurante coletivo, a janta também era coletiva, o almoço a gente também... Era tudo forma coletiva, né? Uhum. E nós tivemos lá vários acidentes antes da minha chegada na obra, quando fui contratado. E aí fui contratado, me mandaram para lá, viajei 2 dias e meio de ônibus, né, para chegar até lá e tal. Calorão, velho, medonho naquela região lá, cara. Peguei lá meados de junho. Chuva de noite, às vezes, no final da tarde, mas o resto do dia era muito quente. E como a gente tinha muitos acidentes lá, a gente fez umas loucuras lá. Eu tenho um caráter, assim, de chegada. O primeiro contato é que faz aquela imagem, né, da segurança, do impacto. Então, eu cheguei lá fantasiado de acidente, enfaixado a cabeça, braço, botei cachupa num dos lados, assim, cheguei de noite, os caras já se apavoraram lá. Pediram se eu queria ir no pronto atendimento de Goiás. Eu cheguei lá, era perto da meia-noite. Tá entendendo, né? Porque ele é meio louco, né, Roberto? Não tem vergonha na cara. Eu já cheguei lá, já fizemos uma loucura lá, né? Outro dia de manhã eu fui trabalhar lá com eles também daquele jeito, né? Já cheguei lá, pioneiro não queria deixar eu entrar, né? Primeiro que eu tava lesionado. Até eu explicar pro guarda que eu tava fantasiado pra mim fazer um diálogo de segurança com os caras não foi fácil, cara. E o chefe na época, né, o rapaz lá da Qualitec falou, não, Daniel, vai que nós vamos te apoiar. Eu disse, homem, isso vai dar BO, vai dar BO. Eu tudo fantasiado, chegamos lá então, e o guarda chama, o que é isso? Como é que tu vai trabalhar ensanguentado aí, bicho? Mas tá louco, tá tudo quebrado. Aí eu disse, não, eu tô bem, mas enchi o braço e puxei a atadura da cabeça, né? Eu disse, isso aqui é cachupa e coisa. Ele falou, tia, mas eu não tenho autorização, como é que a imagem da empresa aqui, porque é pioneiro, né, cara, o negócio fora, né? Daí o Leandro falou lá com o pessoal também, daí foi o nosso engenheiro de segurança, o nosso ex-professor Fernando Vipchins, que estava lá na ocasião também. Figura. E daí ele dava só risada, né, cara? Entramos lá e tal. Aí entrei daquele jeito, já vi os técnicos da Pioneiro. Mas o que houve, cara? Como é que tu vai trabalhar assim, né? Tá, daí comecei a palestra lá, fiz um diálogo de segurança também, sobre acidentes, números de acidentes da região que eu consegui coletar lá com eles e tal. No final da palestra começam a me pelar dos apetrechos, assim, os caras, sabe aquela coisa, tipo, o cara tá me trovando fiado aqui. Daí acabou numa brincadeira, demos uma risada e tal lá. E alguns dos acidentes muito me chamaram a atenção. Porque daí uns dos acidentes que a gente teve foi com o martelo, o outro foi lá porque o cara tava dirigindo a Kombi embriagado, pegou a Kombi fora do horário para tomar um gole lá no Goiás, e daí saiu com umas gurias lá, e daí acabou fazendo umas atrapalhadas, e geraram acidentes, né? E nisso aí, tinha um cidadão lá que parecia um armário, assim, cara, uns bração velho que dava eu inteiro, mais ou menos, né? E o cara musculoso e tal, lá da Bahia mesmo. E ele me puxa pra um canto lá e falou, galego, e eu acreditando que tu tava todo quebrado aí, tio, mas agora quem vai te quebrar vai sou eu. Bah! E o cara veio pras vias de fato comigo lá, cara. Pode, cara. Tô te dizendo, cara. Ele disse, tia, ninguém me tirou pra bobo que nem tu essa vez aí. Eu acho que ele tinha acordado ruim, cara, aquele dia, né? Mas daí levou uma sova? Não, cara, graças a Deus, cara, porque daí o gerente do coisa mandou ele embora, bicho. Chamou ele pro canto lá e mandaram ele embora. Tu agradece até hoje o chefe dele lá. Mas aí é que veio o negócio, cara. Quando eu desço lá, porque nós descia de ônibus, tá? Fiquei os 45 dias da obra. Eles pagavam o ônibus pra nós descer para Santa Rosa, ficava 7 dias, né? E depois tu voltava para mais 45 dias. Peguei o ônibus bem belo lá e desço. Chegando em Minas Gerais, me encontro com o Moreno. Não, pode, mas tava predestinado. Não, que bicho, olha, isso foi um dedinho de alguém, cara. Desço no restaurante lá onde é que o ônibus parou, né? Para nós fazer o café da manhã. E aí eu tô sentadão bonito na mesa aqui, uma mão desse tamanho, parecia uma raquete, cara, nas minhas costas. Deu 2 tapas assim, quando eu olhei pra trás, eu disse, meu chapéu, agora me lasquei, cara. Agora não tem ninguém pra mandar embora. Tu lembra de mim, galego? Eu disse, mas claro que me lembro de ti, cara, nós tava lá na obra juntos e tal. Ele disse, aquele dia eu tava muito puto contigo, eu ia ter que dar pau naquele dia, eu ia até moer a pau, ele falou. Mas depois eu fiquei pensando, não valia a pena, que tu era muito magrinho, cara, eu ia te matar lá, cara. Daí ele disse, me desculpa pela situação lá. Tia, eu não sabia se eu cortava pra um lado, homem, se eu me atirava ou se eu chamava a mãe aquelas alturas, cara. Não tinha nem perna, mano. Não, não tinha, tava branco, subi, né, cara? Mas é um fato que aconteceu comigo lá em Goiás, né, cara? Que legal, cara. E de tantos outros que eu já me enfiei, né, mas
eu acho que esse foi um dos que mais Que me te marcou. marcou mesmo, né, cara? E foi um aprendizado muito grande, né, junto com eles lá. Agora tu aborda antes de se dá pra fazer palhaçada antes. Com agora tu certeza, já vai com preparado. certeza. O cara vai de Batman agora da palestra, daí tu imagina, né, cara? Pelo menos não tem lesão, né? Não tem lesão, cara. E tu, Roberto, o que tem pra contar pra nós? Muito bem. Uma situação que eu lembro que me chamou muita atenção e fez com que eu utilizasse também nos treinamentos de segurança em altura foi uma situação que aconteceu nos bombeiros. A gente foi atender um acidente em Bom Jesus. Foi um episódio onde foi um acidente com um motociclista. Eles estavam andando em comboio com aquelas motonas de altas cilindradas. E aí, na época, eles estavam fazendo algumas obras na pista e tal, e acabaram não pintando uma lombada que tinha lá. E aí, o pessoal estava andando em comboio, eles têm todo um linguajar, né? Ah, tem algum perigo na frente, um mais experiente vai na frente, Sinais, já. né? Tem uns sinais e tal. E aí, um cara ficou retardatário. Ele ficou mais para trás e acabou não vendo esses sinais e acabou pulando uma lombada que não estava sinalizada. E aí, enfim, né? Fomos acionados, chegamos até o local. Quando vimos a gravidade da situação, já ligamos para o SAER, aqui de Chapecó, que em poucos, acho que deu 4, 5 minutos, aterrissou ali numa escola que tinha do lado. A gente foi fazer a avaliação física detalhada ali no motociclista. Ele estava com aquele capacete o mais top de todos, aquele depois que deu o acidente com o Felipe Massa, da Fórmula 1, aquele capacete naquele nível de segurança, roupa, bota, tinha até um dispositivo que eu nunca tinha visto em moto, que era um airbag para jaqueta. Peitoral, né? Vinculado aqui ao guidão e tal, tinha acionado, tinha até como se fosse uma farinha, assim, que acionou, e a gente foi ver, foi fazer a avaliação física detalhada no corpo dele, tinha fundamento de crânio, estava com TCE, com traumatismo crânioencefálico. E aí, por quê? Porque ele estava com o melhor equipamento do mundo, no caso da atividade que ele estava fazendo, porém, ele esqueceu uma coisa muito simples, que foi clipar a jugular do capacete. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu pensei, não tem nada a ver com segurança do trabalho, eu tô aqui fazendo uma atividade que... na verdade, mas aí eu já pensei, jugular, trabalho em altura, todos os treinamentos de altura que eu participei, a partir de então, eu passei a relatar esse fato, e falar para as pessoas, né, o quão importante é esse detalhe. Então, segurança do trabalho é detalhe, realmente. Um outro episódio que aconteceu que me chamou muita atenção e reforçou a necessidade da gente seguir cronogramas, quando a gente olha, por exemplo, para cronograma de treinamento, né? Tu olha, vai fazer um cronograma no treinamento de brigada, por exemplo. Você tem ali um escopo, né? Você tem ali uns itens mínimos para falar, assuntos, né? Isso. E nós tivemos uma situação num refeitório que o trabalhador engasgou com uma batata rústica, engasgo total, e naquela agonia, né, ele colocou as mãos assim, não conseguia emitir nenhum som, já estava sufocando, enfim, e aí entrou naqueles minutos ali um brigadista. E aí o brigadista sabia fazer lá a técnica da compressão, né, a manobra de Henrich, conseguiu salvar a vida do cara. Então deu fez 2 ou 3 compressões, já saltou a batata rústica ali E aí depois, conversando com o trabalhador, ele falou que a vida dele passou em alguns segundos, aqueles poucos segundos que ele ficou ali engasgado, ele falou que ele viu a vida inteira passando nos olhos dele. Imagina. E vocês veem, né, que nesse caso, uma técnica certa, aplicada com a frieza necessária, porque em situação de emergência... Pessoa preparada para toda aquela situação. Qualquer pessoa ali, ou ela cola as placas, ou ela faz alguma bobeira, então ele conseguiu fazer a aplicação da técnica certa, uma coisa que ele já tinha aprendido no curso de brigada. Então foi assim, me marcou muito. E aí, na época, né, foi feito todo um reconhecimento, foi entregue cartão, foi tirado foto, vida, né? foi tirado foto com a gerente da unidade aqui do lado, foi feita toda uma publicação e assim, foi muito marcante, foi muito interessante. E um último momento que me marcou muito na minha vida foi em uma das empresas que eu trabalhei.
a empresa trabalhava com programas de reconhecimento. Uhum. Na época eles chamavam de melhores do ano. Aí tu tinha projetos para fazer, tinha um monte de coisa. E eu fui eleito na época, né? E antes daquilo, historicamente, nenhum profissional de segurança do trabalho tinha sido entrado para aquele... Homenageado. Exatamente. Que Então, legal, para mim foi muito legal, Pô. porque até então eles homenageavam o pessoal do comercial. Tu pessoal- competia com o pessoal que trazia muito valor, vamos dizer assim, que fica mais fácil visualizar, né? Exatamente. Então, quando a gente olha a profissão de segurança do trabalho, quando a gente estava falando em valores aqui, esse é um exemplo que eu consegui entender, né, que realmente, né, você consegue trazer não só o benefício do melhor ambiente de trabalho, não só a questão ergonômica, não só essa questão de satisfação e tudo mais, mas também essa questão financeira. Resultado. Que se você faz um bom projeto, se você faz ali um trabalho bem feito, você tem retorno. Tem. Então, assim, essas 3 situações, assim, me marcaram e eu fico muito feliz em... Leva dentro da tua memória e como exemplos, né, a ser passados. É o que está acontecendo aqui, né? Exatamente. Isso é muito legal. A gente falou muito, né, sobre a gente buscar capacitação, treinamento, a gente buscar se especializar. A gente vê a falta disso também, né, gente? A gente falou sobre perfis também aqui, do que a gente desenvolve durante a nossa profissão, né? Então, perfil de técnico, existem várias formas dele se desenvolver, né? Isso é muito legal, né? E a gente aborda aqui um assunto polêmico, né? Porque quando a gente fala em profissional de segurança do trabalho, a gente enxerga o mercado também, né? E é um mercado difícil de se desenvolver comercialmente, né? E uma das dificuldades que a gente vê, o Dani deve viver isso também mais presencialmente comigo também, que são áreas parecidas, né? SSO, uma co-irmã da Distrimed, a gente se ajuda, somos clientes, né? E a gente percebe assim, uma prostituição, né, do nosso conhecimento técnico, né? Prostituição, tem pessoas que não vão entender o que eu estou falando, mas é realmente uma desvalorização monetária, né, que acontece na nossa área, principalmente na área de serviços, né, na hora que tu vai desenvolver, né, algum trabalho dentro de uma empresa, no próprio, vamos dizer, podemos falar talvez de salário, às vezes também, muitas vezes acontece, né, e isso talvez é uma coisa que precisa ser evoluída, né, a gente entender mais a responsabilidade que a gente tem, né, porque a gente sabe que existem profissionais aí no mercado, né, desenvolvendo atividades aí de extrema responsabilidade técnica, praticamente de graça, né, coisas que vai responder por 20 anos. Né, eu vejo que isso a gente precisa evoluir, né, Dani? Que é uma coisa que eu vejo na nossa região, a gente estava conversando ali fora antes, está afloradíssimo isso, né? E eu vejo que é uma coisa que não está evoluindo ainda. As pessoas, profissionais da área não estão se autovalorizando ou talvez não estão entendendo o quanto eles são responsáveis por vidas. E que valor tem uma vida, né? Eu não sei se vocês percebem isso também no dia a dia. Sim, isso é acho que no aspecto geral, né? E eu acredito que agora, com essas novas exigências, provavelmente esses profissionais que estão fazendo desta maneira, entregando um produto num custo muito baixo, eu tenho fé que sim, que exista um filtro daqui para frente, até pela questão das informações via e-social. Eu tenho alguns clientes no Sul que já foram penalizados por envio errado, ou por não envio, ou seja, eles tinham uma consultoria que até então falou que faria, mas não fez. E isso já acarretou em algumas multas, porque são empresas do grupo 1 ainda, que já entrou lá atrás. Sim. E que esses caras, então, não têm informações mandadas para a plataforma do governo. Porque os caras criaram um troço perfeito, vamos dizer assim, né? É muito bem amarrado, né? Amarrado. Na verdade, ele fez aparecer o quanto a legislação ela é muito complementar, uma complementa a outra e amarra quando vê uma informação uma só, né? E até assim, a gente está mexendo hoje com um órgão que aposenta pessoas, né? O Instituto Nacional, então o nosso INSS. Até final de 2022 nós tínhamos o PPP ainda para ser entregue de forma física, né? De janeiro para cá, somente pelo meu INSS, o próprio segurado vai lá e busca e tal. O impacto que as nossas informações, a nossa responsabilidade técnica dá na vida da pessoa previdenciária, né? Daí assim, tipo, o que nós estamos informando dentro da plataforma de social,
O cara tá pegando lá no tablet dele em casa, cara, Isso. né? E isso tá tudo interligado. Então, uma boa medição, uma boa avaliação quantitativa, um bom detalhamento técnico precisa de um bom profissional, né? E daqui a pouco o que eu sinto lá, e eu não abro muito mão, sabe? Eu tenho esse negócio de perde e ganha, né? Tem, sempre vai ter. Sempre vai ter. Mas eu prefiro 1000 vezes, então, trabalhar com quem de fato quer trabalhar com o Dani e os meninos do Dani, do que trabalhar e eu, daqui a pouco, como falei, ser penalizado por uma coisa que eu deveria ter feito. Então, Isso. uma multa, né? Hoje a gente tem que andar sempre bem no miudinho, porque tudo aquilo que é fora do que nós temos no nosso orçamento vai me impactar negativamente. Uhum. Então, eu pagar uma multa lá da empresa do Zé, que custe 10 mil de multa, vai faltar para alguma coisa do meu negócio. Uhum. Então, é que nem eu digo para os meus meninos lá. É todo um trabalho que tem que ter cobrança atrás disto, tem que ter responsabilidade e tem que ter efetividade nas informações. Uhum. Porque alguém vai estar dependendo do que a gente está informando mensalmente. Sim, ou claro, de forma periódica, né? Uhum. Então, por isso que eu também falo muito lá para minhas meninas do PCMSO. Cara, o PCMSO é o coração da empresa junto com o PGR. Uhum. Tudo vai vir daquilo ali, né? Independente se a empresa é uma multinacional ou não, porque, claro, ela vai ter o sistema de gestão, o SGI dela, e entre outras, mas o mandatário das coisas é o PGR com o PCMSO. Uhum. Então, o exame, cara, é uma regra. A Fábio deve ficar louca comigo. Porque eu sento com ela e digo, guria, eu não quero saber. Eu quero saber dos periódicos, do relatório analítico. Tu tem que me entregar isso por dia. Uhum. Tanto que nós temos um esquema que eu recebo tudo que ela faz ou manda, eu ganho uma cópia do que ela faz. Uhum. E essa cópia eu deixo gravado na minha nuvem. Porque se daqui a pouco o cliente... Ah, Daniel, tu não mandou. Pera um pouquinho. O meu papel é consultor. Uhum. Tá aqui, ó. É isso aqui que eu tenho contigo. Sim, sim. Não aquilo lá. Uhum. Então, a gente tem que se resguardar, porque tudo isso que a gente vem construindo vai demorar muitos anos para nós evoluir, eu Isso. evoluir a empresa, vocês, Uhum, né? uhum. A nossa profissão, eu não posso ser um exemplo negativo do que eu faço. Uhum. Então, eu tenho na minha mente, sim, existirá um ponto de corte a partir dos próximos Sim. anos, que, como também falamos ali fora, eu deduzo uns 10 anos, daqui a pouco, né? Lá na frente eu vou poder assistir o que eu estou falando hoje, Uhum. e tomara que eu tenha certeza nisso. Sim. Porque eu acho que 10 anos ainda a gente vai ter gente top para fazer o que a gente faz. Depois disso não tem. Daí vai ficar o que ficou e não tem muito o que fazer. Uhum. Né? E outra, né? A própria legislação está filtrando as empresas hoje. Sim. Então, aquelas empresas que não querem praticar saúde e segurança serão penalizadas. Uhum. Tanto que agora a gente está na fase de contestação do FAP, né? Uhum. Então, agora temos até o dia 30/11 para contestar o Sim. imposto que tu vai pagar em 2024. Isso. A grande maioria das empresas nem sabem disso, né? Então, cabe mais uma vez a eu e nós aqui, e aquele que vai se formar, estar pronto e com o radar sempre atento. Isso, e sabendo da sua responsabilidade. É né? isso aí. Isso aí. E Tô com o sabendo tempo, o quanto a responsabilidade cai sobre o seu colo, tu vai se valorizar mais, né, Roberto? Acho Sim. que tem que enxergar por esse caminho. No curso técnico deve falar muito isso, né? Com certeza. E quando você avalia tempo, né? Antigamente você falava que grandes transformações mundiais aconteciam a cada 50 anos. Uhum. Grandes revoluções. Isso. E aí depois foi reduzindo para 20, Uhum. para 10. Hoje, grandes transformações mundiais de sistemas, de Tecnologia. Big Data, Internet das Coisas, Indústria 4.0, acontece a cada 6 meses. Uhum. A pandemia foi um exemplo que muitas coisas foram aceleradas, né? aceleradas abruptamente. Então, isso tudo da questão profissional, essa questão da prostituição que você Isso. comentou, o meu ponto de vista é que é questão de tempo. Essas empresas, esses profissionais que não fazem a coisa certa, é uma questão de tempo. Não tem longa vida Uhum. na nossa área. É. Então pode ser que ele ganhe um contrato Isso. e aí faz alguma coisa errado, mas é uma questão de tempo. Hoje o E-Social, como a gente falou, é um É um algo... alicerce fundamental para o futuro. Eu Uhum. vejo assim Exatamente. Então é algo que não tem para onde correr. também. Uhum. Vai ser olhado para É. aquilo. Então aquele negócio de fazer o documento e deixar na gaveta Uhum. não existe mais. Sim. Então ou faz certo, ou faz e é avaliado,
ou se você não faz, você vai ser penalizado de qualquer forma. Exato. Então Não o tem negócio é fazer e já fazer de Certo, forma certa. exatamente. Exatamente. E aí, para nós finalizar aqui, gente, né, como é uma data tão importante, a gente falou de tanta coisa aqui, né, alguns aqui do nosso roteiro a gente acabou falando dentro de outros assuntos e isso aí foi muito legal o nosso bate-papo. Para finalizar, e como é uma homenagem esse programa de hoje, com 2 profissionais aqui de exímia competência que eu conheço há muito tempo, eu sei disso, eu posso botar até a mão do fogo para esses caras aqui. Eu quero que nesse quadro útil, para a gente finalizar, eu inverti um pouco aqui as regras, vai ser o nosso quadro Dicas de Streamed. Eu quero que vocês olhem para a câmera ali, deixem um recado para os futuros técnicos e técnicos aí que estão entrando na nossa área, se inspirando em vocês, que são nossos convidados hoje. Deixem um recadinho e pode também dar uma dica do que tem que buscar se desenvolver o mais rápido possível. A gente falou algumas aqui que vocês acham fundamental para a sequência da carreira deles aí. Pode ser? Então, quadro Dicas de Streamed, em comemoração ao Dia do Técnico de Segurança do Trabalho, de Streamed em homenageia, né, todos que estão assistindo nós aí, de Streamed aí, Medicina do Trabalho, Engenharia de Segurança do Trabalho. A gente desenvolve toda a parte, né, da gestão de engenharia de segurança do trabalho dentro das empresas aí, clientes. Um abraço para todos que acompanham nós aí também, acreditam no nosso programa. Começar pelo Roberto aqui, pode deixar a mensagem aí. Maravilha. Pro pessoal. Tanto para o técnico quanto para o engenheiro, é uma profissão, o fato de você ser prevencionista é algo que você consegue impactar na vida das pessoas. Então, sim, é uma profissão que, não que seja superior ou não às demais, mas é uma profissão que, melhor do que o médico, melhor do que o bombeiro, melhor do que profissionais que vão agir depois que acontecem as coisas, o profissional, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, ele antecipa as coisas, ele consegue prevenir muitas coisas, baseado na experiência, baseado nas legislações, baseado em várias coisas que já aconteceram, que não é novidade. Então, é uma profissão maravilhosa, é uma profissão que ela é muito importante para a sociedade e sim, ela causa um impacto aí na vida das pessoas diretamente. O fato de você evitar um acidente de trabalho, sim, você está preservando ali muitas famílias. E o impacto que a gente... Às vezes a gente não mensura isso, né? Isso. Mas o impacto que nós temos hoje na segurança do trabalho, ele é geracional. Ele é por gerações que a gente está preservando a vida das pessoas. Isso aí. Ajudando a preservar. Legal, Então é isso. show de bola. Dani, Isso quer mandar aí. um recado pro pessoal? Câmera 3. Câmera 3, oi, tudo bem? Rolou? Cara, assim, ó, dá um recado para essa galera, assim, que segurança do trabalho se faz com educação, cara. Então, pensar de que, como, né, o colega também comentou, que todas as profissões, elas são importantes. Mas ser técnico em segurança, ser engenheiro, médico, né, alguém que trabalha com o SESMIT, é gente que gosta de gente. Então, um trabalho muito nobre, muita dedicação, muito estudo, muita garra. Não desistir na primeira, na segunda, na terceira queda, porque a queda ela vai ser muito importante para que você possa aprender e também refazer esse caminho. E, cara, agradecer, né? Agradecer porque o cara lá de cima é um cara que nos abençoa todo dia, é um cara que nos deu esse livre-arbítrio de escolher o que para nós nos faz bem, né? E eu dizer para vocês, eu sou um multiplicador, eu me coloco na figura de multiplicar, né? Agora em novembro, no Novembro Azul, a gente fez uma palestra para 60 pessoas, né? Sobre a saúde do homem. Eu não vou esquecer isso aí. Eu que fiz a palestra, também sem material nem nada, foi o que veio na minha mente. E a gente impactou pessoas nesse momento. Então, cara, eu acho que é uma coisa deslumbrante. A saúde do trabalhador, a segurança e a profissão do técnico em segurança, para mim, assim, ela tem um papel, além de todos os sonhos que eu consigo realizar na minha vida particular, ela realiza sonhos do particular do meu CNPJ. Então, cara, isso é sem tamanho de mensurar. Não há dinheiro no mundo que me pague eu hoje trabalhar para uma John Deere, eu trabalho para a GCO, Stara, Corteva, né? São multinacionais e entre outras empresas que
é o Danielzinho que tá fazendo um trabalhinho lá. Tem um pedacinho meu e da minha equipe lá dentro, É sabe? gratificante demais, né? Então isso assim, ó, empresas que no passado nunca me abriram porta, né? Hoje, amanhã de manhã eu tenho alguns testes na Cameira. Eu vou fazer os testes de ancoragem lá, de monopés e entre outras coisas, né? Já tá agendado. Então é como eu falei hoje pro Thiago na viagem, que é o cara que me contratou. Eu disse, cara, eu só tenho que te agradecer pela oportunidade. O resto é comigo. Então, dizer para aqueles que, né, daqui a pouco vão se espelhar ou vão usar essas falas, né, de que não há nada fácil. Não existe nada fácil. Fácil é tu ficar em casa com o celular jogando joguinho. Isso é fácil. Fácil. E depende do joguinho ainda. O do tigrinho não já, porque quebra o cara. Mas, cara, nada é fácil na nossa vida. Hoje estar aqui junto com vocês não é fácil. A gente abdica de outros serviços, outras coisas para estar aqui, né? Então, dizer para essa galera, assim, ó, tanto o cara novinho, o cara mais veterano que vai começar um curso, uma engenharia ou um técnico, tchê, não desiste, meu. Idade tá na cachola do cara. O restante, meu, é arremangar as mangas e tocar. Tocar porque, assim, ó, é gratificante. Às vezes vai dar estresse, vai dar. Tem a concorrência, tem os problemas, tem o cliente que não quer fazer. Cara, tem N coisas, né? Mas no final da conta, eu saber que eu vou retornar para minha casa, que nem hoje, eu vou chegar de noite em casa, ver meu Danilinho, minha esposa Diane lá, ganhei o dia. É o que eu acho isso mais bacana do trabalho que eu faço e mais bacana que eu possa compartilhar isso com as pessoas que têm uma certa convivência comigo, né? Muito bom. E de restante, só agradecer, né, cara? Isso aí, o agradecimento é importante, né? Então, as mensagens que lindas fazem muito do que eu penso também. Né? O pessoal pede pra mim, às vezes em quando, cara, tu tá rico? Eu, cara, longe disso. Cara, talvez nunca vamos ficar rico trabalhando na área, mas a maior riqueza que a gente tem, gente, que a gente trabalha com tanta gente, né? Tantas empresas que a gente passa aí, a maior riqueza que a gente tem é realmente o que a gente faz por vocês lá, a forma que a gente melhora o ambiente de trabalho, a forma que a gente promove a saúde, os resultados que a gente tem nos nossos clientes, no nosso parceiro, na empresa que o Roberto trabalha, eu tenho certeza que ele pensa assim, é ver todo mundo saudável, ninguém correndo risco. Esse é a maior riqueza que pode trazer na nossa profissão, cara, porque a gente escolheu cuidar de pessoas, né? A gente tomou essa decisão para nossa vida, né? Cuidar de gente. Né, e como é gratificante para nós, e para nós essa é a maior riqueza. Falando financeiramente, pessoal, qualquer profissão pode mudar a tua vida. Se tu fazer um bom trabalho e ser um bom profissional. Sempre falo, não vai ser segurança do trabalho que vai te dar tudo, vai te deixar rico, não é essa, né? Primeiro tu tem que se achar na profissão. Se for na segurança do trabalho, pessoal, é uma área fantástica, grande, vasta para ser explorado, falta gente, muita gente para trabalhar. Né? E com certeza pode mudar a tua vida. Vai depender do como você vai conduzir tua carreira, né? Então fica essa dica aí para vocês. E para encerrar, eu quero agradecer esses meus amigos, né? Queridos do meu coração, né? Meu colega aqui de tanto tempo, né? Dentro da sala de aula junto. O Dani, que quando eu entrei a primeira vez dentro da sala de aula para me formar como técnico de segurança do trabalho, já era uma referência para mim. Talvez nem ele não sabia disso. Não, né? Não sabia não. Mas bacana, era uma referência. Né, tu e mais um, né, que tinha lá, que eram as referências, assim, nas primeiras turmas, né, e como tu falou, você foi escolhido por ser notas boas, né, então com certeza chegava para nós lá as referências na formação, e eu sou humilde sempre, cara, porque eu reconheço os caras que estão comigo, que acreditam em mim, né, eu tenho meio, às vezes sou meio louco também, né, só por estar fazendo isso aqui, já tem gente que falou, mas pra quê, né, mas eu precisava criar um local onde eu levava para mais longe a nossa profissão. Né? Isso aqui a gente conseguiu, né, fazer com excelência nesses 8 meses aí de episódios, né? E ter vocês aqui para mim foi uma honra muito grande. Eu agradeço. Dani, cara, tu veio de longe, cara. Vou ter que pagar tua gasolina depois de Não, que é isso, cara. Mas olha só, o cara veio lá da cidade, parou o dia, a sexta-feira dele lá, pra estar com a família daqui a pouco, mais cedo em casa. Né? Tu abriu mão disso também, que eu sei, né? Todo mundo lá esperando o final do dia. Roberto aí trouxe até a esposa aqui, né? Que honra, né? Tá aqui com nós no estúdio, né? Mas a gente fica muito feliz também por ter aberto uma buraquinho na agenda aí para estar aqui comigo, porque tu sabe da amizade que a gente tem, o respeito que eu tenho por ti desde sempre, o primeiro dia que a gente se encontrou, né? E para mim isso aí vale muito porque eu aprendo muito com você sempre, né? Mesmo não se enxergando todo dia, mesmo não se falando, a gente se acompanha. Sim. A gente sabe onde que um tá, né? Se precisar, a gente sabe se achar. Tá? Obrigado, tá, cara? Obrigado, Roberto. Obrigado por ter vindo.
Maravilha, eu que agradeço e aí a gente sempre está à disposição. Qualquer tema aí que for relacionado à segurança, aí Claro. a gente consegue ajudar com certeza. E mais uma vez agradeço a todos, né? Porque realmente é uma oportunidade de você estar indo além, né? Isso. Então isso é muito bom. Aqui a gente não sabe onde vai parar, né, Dani? É. Santa Rosa, lá tem uma audiência legal. Ó, legal, hein? Daqui a pouco nós estamos nos países vizinhos E a aparecendo gente aí. tá, cara. Eu Então, tava vendo os números aí com o meu marketing. Reino Unido já tem gente assistindo, pra vocês terem uma noção. A gente Viu tá como na é que é? Europa, aí Portugal, Austrália, né? O pessoal Isso tá aí. usando. Estamos É indo isso aí. longe. Bom. Esse é o negócio. O espírito da coisa é multiplicar, É né? isso aí. Esse é o negócio. Isso aí. Obrigado por ter vindo, Dani. Quer mandar um abraço Cara, pra esposa aí pra não se queimar? Mas é certo, O né? Roberto já trouxe junto, né? É. Não precisa. Não, ele se adiantou, né? Claro. Trouxe pra mostrar, ó, amor, eu tô lá na palestra lá hoje. Lá. É. Eu não tive essa, né? Não, mas assim, a gente fica, né? Primeiro lisonjado, como eu te falei aquele dia, né? Não esperava o convite, né? Então, muito obrigado por, né, nos fazer essa oportunidade, né? Roberto também não conhecia agora aqui na nossa conversa ali anteriormente, né? Network é tudo. E, cara, isso não há dinheiro no mundo que pague, né, tia? Então, que a gente possa, né, compartilhar de bons exemplos, né, de boas conduções, porque nada melhor do que isso para a gente também crescer e evoluir, né? Porque aqui a gente está por passagem, né? Isso. Eu acredito muito nisso. Então, o meu papel hoje como Daniel é evoluir e multiplicar um pouquinho do que eu sei, né? Isso. Então, como tu falaste também, eu não sei tudo, a gente não tem 10 anos para aprender tudo que a gente tem, né? Não. Isso é uma evolução constante, né? Então, é isso aí. Agradecer também a Diane que, né, tá lá com o Danilo, meu pequenininho de 2 aninhos, né? Manda um beijo pra ela na câmera lá. Ela cara. tá Faz uma moral. no 3 lá. É. Um coraçãozinho pra Diane e pro Danilo e um beijinho. Eles estão em casa lá, né? Vão me receber hoje mais tarde, Amém. né? E essa é a nossa vida, né? Como eu falei para ela, hoje ela mora lá perto do pai dela, né? E tem a família dela lá na volta. E eu sou o andarilho. Eu há muitos anos faço isso, não é de hoje, né? Então eu queria muito que ela ficasse segura. Uhum. E ela hoje está segura com o meu pequeno lá. Coisa e eu linda. saio. Então esse é o meu princípio, né? Sobre atendimento, cara, eu não tem limite, né? Nós não temos fronteiras, né? Então eu acho que aquele que quer um trabalho, que quer uma conversa, porque muitas vezes a gente também não é só o técnico ou o engenheiro, a gente é um psicólogo, a gente é um advogado, né? Então a gente é de tudo um pouquinho, né, cara? Então esse é o meu papel, cara. Que nem assim, eu comentando com vocês, na semana que vem a gente vai estar em Paranaguá, na segunda-feira eu estou em Porto Alegre, então assim, ó, eu ando muito mesmo. Mas graças a Deus, aonde eu vou, eu tenho um pedacinho e eu sei que tem pessoas que me esperam de braços abertos, né? Eu acho que esse que é um grande negócio. E mais uma vez agradecer também a audiência da galera toda, né? Isso aí. E contem com o cara aí, com a Cosseguro do João também aí. Isso. Já vi que o negócio é diferenciado, os caras são 10. É verdade, ele já ganhou o dia com o Seguro lá, né? Mas legal, cara. Então a gente agradece mais uma vez os convidados, agradece você que assiste todo episódio lá no YouTube, né? Distrimed com 2D, não esquecer, sempre 2D no final, para achar nós lá no YouTube, no Instagram, @Distrimed. Ficamos muito felizes com toda a audiência, como eu falei aqui, se tem alguns exemplos que a gente está surpreendido, que a coisa está chegando longe mesmo. Então a internet é isso aí mesmo, a gente quer realmente que todo mundo conheça a nossa área, essa área gostosa de trabalhar. Então não esquece de se inscrever no canal, gente. A gente vê muita gente assistindo, visualizações top, e o nosso canal está um pouquinho demorado para crescer a questão de inscrição, né? Então clica ali em se inscrever, né? Manda para os amiguinhos, né? Manda para o pessoal curso técnico aí, manda para o colega, bota no grupo lá, né? Tu também, né, Tia? Tu podia botar lá os links lá no grupo. Com certeza, lá, né? Com certeza será então postado. podia ajudar nós lá. Tá, pessoal? Então, muito obrigado pela audiência. Obrigado a Cosseguro, obrigado a Distrimed, toda a equipe da Distrimed lá que também acompanha, as meninas lá, a Fábio, minha esposa querida. Mandar um beijo pra Lívia também, coraçãozinho assim, né? Eu tô derrubando tudo. Mas é uma coisa assim, eu aprendi nas lives, né? A gente é meio ogro, né? Mas um coraçãozinho não só pra quem tá lá em casa, né? Pra todo mundo que nos assiste. Obrigado, gente. Um abraço. Valeu.